Você já acordou em um lugar onde nunca imaginou estar? Já sentiu que a vida te levou exatamente para onde você precisava, mesmo sem perceber? Esta é a história de Amanda, uma mãe solo que encontrou um recomeço quando tudo parecia perdido, e de Flávio, um homem que tinha tudo exceto o que realmente importava. Uma história sobre quando duas solidões se encontram e descobrem que às vezes precisamos fingir para encontrar o que é real. E você? De onde está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários sua cidade. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora, prepare-se para uma jornada de emoções. O aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, fervilhava com aquela energia típica de quinta-feira à tarde. Amanda Santos segurava Gabriel com um braço, enquanto arrastava a mala surrada com o outro, sentindo o peso de cada passo como se carregasse muito mais do que apenas bagagens. 28 anos, professora de escola pública, mãe solo de um bebê de 8 meses. 3 frases que resumiam quem ela era agora, mas não explicavam o turbilhão que havia deixado para trás. O apartamento alugado às pressas, a aliança que ficara na gaveta, as promessas quebradas de um casamento que durou menos que a gravidez. Voo 1847 para Curitiba, portão de embarque 7. A voz mecânica no alto-falante fez seu coração acelerar. Gabriel gorgolejou em seus braços, alheio à ansiedade da mãe. Amanda olhou para o rosto rosado do filho, aqueles olhinhos castanhos curiosos que observavam tudo com fascínio infantil. Pelo menos ele estava tranquilo. Ela respirou fundo, ajustando a bolsa de fraldas que escorregava do ombro. Na fila do embarque, Amanda conferiu pela 10ª vez os documentos. Passagem, identidade, certidão de nascimento de Gabriel. Tudo ali, tudo certo. Mas nada parecia certo por dentro. Esta seria sua primeira viagem de avião e estava fazendo sozinha com um bebê, mudando para uma cidade onde conhecia apenas uma prima distante. Próximo, a funcionária da companhia aérea sorriu mecanicamente. Amanda se aproximou do balcão, entregando os documentos com mãos ligeiramente trêmulas. Assento 12F, senhora. Janela. Boa viagem. Enquanto caminhava pela ponte de embarque, Amanda sentiu uma onda de irrealidade. Estava realmente fazendo isso. Deixando Florianópolis, a casa do avô que nunca recuperaram, as memórias boas e ruins, tudo para trás. O colégio positivo havia aceitado seu currículo. Uma vaga de professora de literatura em Curitiba. Um recomeço. O avião parecia menor do que imaginava. Gabriel começou a resmungar, sentindo a tensão no corpo da mãe. Amanda encontrou sua fileira e começou a acomodar as coisas com dificuldade. A bolsa de fraldas no compartimento superior, Gabriel no colo, cinto de segurança, manta térmica. Posso ajudar? A voz masculina a fez erguer os olhos. Um homem alto, provavelmente na faixa dos 37 anos, vestindo camisa social azul clara, com as mangas dobradas e calça de alfaiataria, observava com uma expressão gentil. Tinha cabelos castanhos ligeiramente despenteados e olhos cansados que pareciam carregar o peso de muitas noites mal dormidas. Obrigada. Amanda permitiu que ele colocasse a bolsa no bagageiro enquanto se sentava com Gabriel. O homem acomodou-se no assento 12E ao lado dela. Amanda percebeu que ele trazia apenas uma pasta de couro e um celular. Nenhuma bagagem de mão além disso. Primeira viagem? Ele perguntou com um sorriso simpático. É tão óbvio assim? Amanda riu nervosamente. Só um pouco. Ele estendeu a mão. Flávio. Amanda. E esse aqui é Gabriel. O bebê virou a cabecinha na direção de Flávio e surpreendentemente sorriu. Era raro Gabriel sorrir para estranhos tão rapidamente. Amanda sempre acreditou que bebês tinham um instinto especial para julgar pessoas. Oi, Gabriel. Flávio falou suavemente, e o bebê gorgolejou em resposta. Naquele momento, a aeromoça se aproximou com uma garrafa de água e um pacote de biscoitos finos numa bandeja elegante. Senhor Costa, seu habitual. O voo está pontual hoje. Obrigado, Carla. Flávio aceitou com um aceno de cabeça. Amanda percebeu a deferência no tom da aeromoça, a forma como ela se curvou ligeiramente. Quem era esse homem, afinal? A aeromoça lançou um olhar rápido e curioso para Amanda antes de se afastar. O avião começou a se mover na pista. Amanda segurou Gabriel com mais força, sentindo o coração disparar. O bebê parecia fascinado pelas janelas, pelos sons,
Pela vibração. Primeira vez dele também? Flávio perguntou, notando a tensão dela. Sim, não sei se ele vai reagir bem à decolagem. Geralmente bebês se saem melhor que adultos. Ele sorriu e havia algo genuíno naquele sorriso que a fez relaxar minimamente. O avião ganhou velocidade. Amanda fechou os olhos, respirando devagar. Sentiu a mão de Flávio tocar levemente seu braço. Respire. Você está bem. E então, o mundo se inclinou. O estômago dela flutuou e estavam no ar. Gabriel soltou uma risadinha de encantamento, como se estivesse num parque de diversões. Amanda abriu os olhos e não conseguiu evitar um sorriso aliviado. Florianópolis ficava cada vez menor lá embaixo, o mar brilhando sob o sol da tarde. Vocês estão indo para Curitiba a trabalho? Flávio perguntou casualmente. Mudança, nova vida. Amanda ouviu-se dizendo, surpresa com a própria honestidade. Flávio assentiu, como se entendesse muito mais do que ela havia dito. Às vezes precisamos de um recomeço. Havia algo na voz dele, uma camada de experiência e talvez melancolia que fez Amanda olhá-lo com mais atenção. Ele não parecia apenas um executivo fazendo mais uma viagem de negócios. Havia profundidade ali, algo familiar na solidão que ela reconhecia em si mesma. 20 minutos depois, quando o avião estabilizou, uma mulher elegante de tailleur vermelho se aproximou da fileira deles. Seus olhos brilharam ao ver Flávio. Flávio Costa! Que surpresa maravilhosa! A voz dela era alta demais, animada demais. Fernanda Almeida, da Almeida Agropecuária. Nos conhecemos no Congresso de Agronegócio em março. Flávio se levantou educadamente, mas Amanda notou a rigidez em seus ombros. Fernanda, boa tarde. Estou sentada lá na frente, mas quando te vi, precisei vir cumprimentar. Sabe, temos aquelas plantações no interior do Paraná que mencionei, e adoraria conversar sobre uma parceria com o Grupo Costa. Talvez possamos... Flávio lançou um olhar quase imperceptível para Amanda, e ela viu algo nos olhos dele. Desespero, cansaço, um pedido silencioso de socorro, e então ele fez algo completamente inesperado. Fernanda, agradeço o interesse, mas estou em uma viagem pessoal. Ele hesitou por um segundo, então se virou para Amanda, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Na verdade, você poderia me fazer um favor? Amanda piscou confusa. Flávio se inclinou ligeiramente e sussurrou apenas para ela ouvir. Poderia fingir que está dormindo no meu ombro? Só por alguns minutos, para desencorajar interrupções. Amanda ficou atônita. Aquilo era completamente absurdo, estranho, inadequado. Mas havia algo na vulnerabilidade daquele pedido, na honestidade crua por trás daqueles olhos cansados que a fez considerar. E talvez, apenas talvez, depois de meses fingindo que estava bem quando não estava, fingindo que conseguia dar conta de tudo sozinha, fingir dormir no ombro de um desconhecido, não fosse a coisa mais estranha que ela já havia feito. Então, Amanda assentiu quase imperceptivelmente, ajeitou Gabriel em seu colo e recostou a cabeça no ombro de Flávio Costa. E tudo começou a mudar naquele exato momento. O ombro de Flávio era surpreendentemente confortável. Amanda podia sentir o tecido fino da camisa social, o calor da pele dele através do algodão, o sutil aroma de colônia amadeirada misturado com algo que parecia café. Gabriel se aninhou entre eles, aparentemente aprovando o novo arranjo. Fernanda pigarreou acima deles. Desculpe interromper. Havia um toque de desapontamento em sua voz. Flávio, me ligue quando puder, sim? Temos muito a discutir. Com certeza. A resposta dele foi educada, mas firme. Amanda manteve os olhos fechados, sentindo os passos de Fernanda se afastarem pelo corredor. Seu coração batia rápido demais, e ela tinha certeza de que Flávio podia sentir. Aquilo era ridículo. Ela estava fingindo dormir no ombro de um homem que conhecera há menos de meia hora. Ela se foi. A voz de Flávio era baixa, quase um sussurro. Obrigado. Sei que foi estranho pedir isso. Amanda ia se afastar, mas percebeu que estava exausta de verdade. A noite anterior fora de insônia, empacotando os últimos pertences, despedindo-se silenciosamente do apartamento vazio. Antes disso, semanas de noites mal dormidas com Gabriel, de preocupações financeiras, de decisões difíceis. Por que fez isso? Ela perguntou sem abrir os olhos. Houve uma pausa. O zunido do motor do avião preenchia o silêncio entre eles. Porque há lugares onde não consigo ser apenas eu.
Flávio respondeu finalmente, e havia uma honestidade brutal naquelas palavras. Sempre tem alguém querendo algo. Uma parceria, um investimento, uma conexão. E eu... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Amanda entendia. Talvez não da mesma forma, mas entendia o cansaço de ser algo para as pessoas, ao invés de simplesmente ser. Gabriel bocejou um bocejo minúsculo e adorável, e seus olhinhos começaram a se fechar. O ronronar do avião, o calor dos corpos, a segurança daquele momento estranho e improvisado. Ele adormeceu em segundos. Ele confia em você, Amanda murmurou. Gabriel não dorme facilmente perto de estranhos. Talvez ele saiba algo que você ainda não sabe. A resposta fez Amanda finalmente abrir os olhos e erguer a cabeça, olhando para Flávio. Ele estava observando Gabriel com uma expressão terna que não combinava com o executivo que Fernanda havia abordado minutos atrás. E o que seria? Que eu não sou perigoso, só cansado. Havia camadas naquela frase. Amanda podia sentir. Ela estudou o rosto dele mais atentamente agora. As linhas finas ao redor dos olhos que delatavam noites sem dormir. A tensão na mandíbula que sugeria responsabilidades pesadas. As mãos fortes, mas que se moviam com gentileza ao pegar a garrafa de água. Quem é você, Flávio? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Ele a olhou surpreso. Então, uma risada baixa escapou. Você realmente não sabe? Deveria? Não. O sorriso dele era genuíno agora. Deus, não. Na verdade, é refrescante. A aeromoça Carla passou novamente oferecendo bebidas. Flávio pediu um café preto. Amanda pediu água. Quando Carla se afastou, Flávio se virou para ela novamente. Trabalho com agronegócio, papel, celulose, reflorestamento. Viajo muito entre Curitiba e São Paulo. Por isso conhece a equipe do voo. Faço este trajeto pelo menos 2 vezes por semana há 12 anos. 12 anos. Amanda tentou imaginar como era ter uma rotina tão estabelecida, tão previsível e não conseguiu. Sua vida nos últimos meses fora o oposto de previsibilidade. E você? Flávio perguntou. O que te leva a Curitiba? Amanda olhou para Gabriel dormindo em seus braços. Como resumir tudo? O casamento que começara com esperança e terminara em cinzas. O bebê que chegara trazendo luz, mas também tornando tudo mais complicado. A decisão de recomeçar porque ficar significava aceitar migalhas de amor quando merecia o banquete inteiro. Uma vaga de professora no colégio positivo, literatura para ensino médio. Literatura, Flávio repetiu, e havia interesse genuíno em sua voz. Você gosta? Amo. Sempre amei histórias. A forma como elas podem nos transportar, nos transformar, nos fazer entender que não estamos sozinhos nas coisas que sentimos. Ela percebeu que estava falando demais e se calou, sentindo as bochechas corarem levemente. Continue, Flávio a encorajou. Por favor. E Amanda se ouviu falando sobre o avô que tinha um sítio em Rancho Queimado, onde ela passara verões inteiros lendo debaixo de uma jabuticabeira. Sobre como perderam o sítio quando ele faleceu. As dívidas que não sabiam que existiam. Sobre como os livros sempre foram seu refúgio quando a realidade ficava pesada demais. Flávio ouvia com uma atenção que ela não recebia há muito tempo, sem interromper, sem desviar o olhar, sem checar o celular, simplesmente presente. Seu avô ficaria orgulhoso, ele disse finalmente, por você estar recomeçando, por não desistir. Lágrimas surpresas arderam nos olhos de Amanda. Ela não esperava aquilo. Não esperava que um estranho num avião pudesse ver além da superfície tão rapidamente. E você? Ela conseguiu perguntar após respirar fundo. Sempre quis trabalhar com agronegócio? A expressão dele mudou. Algo se fechou. Depois se abriu novamente, como se ele estivesse tomando uma decisão difícil. Não. Eu queria ser engenheiro florestal, estudar ecossistemas, trabalhar com reflorestamento no campo, longe de escritórios e planilhas. Ele olhou pela janela. Mas meu pai morreu quando eu tinha 25 anos. Alguém precisava assumir a empresa. Pedro, meu irmão, tinha apenas 13. Então, você abandonou seu sonho. Eu fiz o que precisava ser feito. Ele corrigiu, mas havia uma tristeza antiga naquela correção. O avião começou a tremer levemente. Turbulência. O sinal de cinto de segurança acendeu com um bip. Gabriel se mexeu, mas não acordou. Amanda instintivamente o segurou mais forte. Calma. Flávio tocou seu braço. É normal. Vai passar. Mas a turbulência piorou.
O avião sacudiu mais forte e Amanda sentiu o estômago se revirar. Ela não tinha cinto. Estava segurando Gabriel. Pânico começou a subir por sua garganta. Flávio percebeu imediatamente. Sem pedir permissão, ele alcançou o cinto de segurança dela e começou a ajudá-la a colocá-lo, movendo-se com cuidado para não acordar Gabriel. Eu preciso... Amanda começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Você precisa estar segura. Gabriel está seguro em seus braços. Confie em mim. Seus rostos ficaram próximos enquanto ele ajustava o cinto. Amanda podia ver pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dele, a barba rala, que começava a despontar no final da tarde, a cicatriz fina perto da sobrancelha esquerda. Pronto, ele sussurrou, e a intensidade daquele momento simples a pegou desprevenida. A turbulência diminuiu gradualmente. O avião estabilizou, mas algo havia mudado no espaço entre eles. Uma intimidade acidental, nascida da vulnerabilidade e da honestidade. Obrigada, Amanda disse, e a palavra parecia insuficiente para o que realmente sentia. É difícil, sabe? Flávio falou de repente, como se as palavras estivessem presas há muito tempo. Saber quem está perto de você por quem você realmente é, e quem está ali pelo que você tem ou pode oferecer. Amanda olhou para ele, realmente olhou, e viu além do executivo bem vestido, além do homem que a aeromoça tratava com deferência especial. Viu solidão, cansaço, o peso de carregar expectativas que não escolheu. Eu entendo, ela disse suavemente. Talvez não da mesma forma, mas entendo. Passei meses num casamento onde eu era útil, mas não amada de verdade. Onde eu servia a um propósito, mas não era vista. Os olhos deles se encontraram e algo passou entre eles. Reconhecimento, compreensão, a percepção de que solidão usa muitas faces diferentes. Acho, Flávio disse lentamente, que este foi o voo mais honesto que já tive. Amanda sorriu, e pela primeira vez em meses o sorriso não carregava tristeza nas beiradas. Faltam 15 minutos para Curitiba, o piloto anunciou no alto-falante. 15 minutos. E de repente, Amanda não queria que o voo terminasse. O avião começou a descer e Curitiba surgiu através das nuvens como uma promessa ambígua. Amanda podia ver as ruas organizadas, o verde dos parques, os prédios que pareciam brinquedos vistos de cima, sua nova casa, seu novo começo. Por que então sentia um aperto no peito? Gabriel acordou com o movimento da descida, seus olhinhos se abrindo devagar. Ele olhou para Flávio e sorriu imediatamente, estendendo uma mãozinha rechonchuda na direção dele. Posso? Flávio perguntou a Amanda. Ela assentiu e assistiu enquanto Flávio delicadamente pegava a mãozinha de Gabriel, deixando o bebê envolver seus dedos com força surpreendente. Gabriel gorgolejou encantado. Ele tem um aperto firme, Flávio comentou com um sorriso. Meu irmão Pedro era assim quando bebê. Agarrava meu dedo e não largava. Onde ele está agora? Pedro, Fernando de Noronha, é biólogo marinho, estuda tartarugas. Havia orgulho na voz dele. Fez o que eu não fiz. Seguiu o coração ao invés da obrigação. Você se arrepende? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, enquanto o avião se aproximava da pista. Flávio ficou em silêncio por tanto tempo que Amanda pensou que ele não responderia. Eu me arrependo de não ter encontrado um meio termo, ele disse finalmente. De ter me perdido tanto no que precisava fazer que esqueci quem eu era antes de tudo isso. Agora olho para minha vida e é como observar a existência de outra pessoa. Reuniões, contratos, plantações, números, tudo importante, tudo necessário, mas vazio. A sinceridade daquelas palavras cortou fundo. Amanda apertou Gabriel contra o peito, sentindo o peso quente do filho. Você tem, Gabriel, Flávio observou. Isso não é vazio. Não, Amanda concordou, mas é assustador. Cada decisão que tomo afeta não só a mim, mas a ele. Se eu falhar, você não vai falhar. A certeza na voz de Flávio a surpreendeu. Sabe como eu sei? Porque está aqui. Porque teve coragem de recomeçar quando seria mais fácil ficar e aceitar menos do que merece. Isso não é fracasso, Amanda, isso é força. As rodas tocaram o chão com um solavanco suave. O avião desacelerou e a voz do piloto anunciou a chegada. Temperatura em Curitiba, 8 graus. Céu nublado, 8 graus. Amanda estava acostumada ao clima ameno de Florianópolis. Olhou para Gabriel com preocupação, tocando suas bochechas rosadas. Teria trazido roupas quentes suficientes.
Como se lesse seus pensamentos, Flávio comentou: Curitiba é fria. Você vai precisar de aquecedor no apartamento, especialmente para o Gabriel. Eu ainda não tenho apartamento, Amanda admitiu. Vou ficar com minha prima Letícia por alguns dias enquanto procuro. Flávio franziu o senho, mas não disse nada. O avião parou na posição final. Todos começaram a se levantar, pegando bagagens, apressados para desembarcar. Flávio pegou a bolsa de fraldas de Amanda do compartimento superior e a entregou a ela. Você tem alguém te esperando? Ele perguntou. Letícia disse que viria me buscar. Eles desceram do avião juntos, caminhando pelo Finger até o desembarque. O aeroporto Afonso Pena era maior do que Amanda esperava, mais moderno, mais frio. Ela vestiu a jaqueta leve em Gabriel, mas o bebê ainda tremeu um pouco. Aqui, Flávio tirou um lenço macio de sua pasta e o ofereceu, para cobrir as orelhas dele. Amanda aceitou, tocada pelo gesto. Enquanto acomodava o lenço em Gabriel, ela se pegou pensando que aquele homem era uma contradição andante. Um CEO bilionário que notava quando um bebê sentia frio. Um executivo poderoso que confessava solidão a uma estranha num avião. Chegaram à área de desembarque. Pessoas seguravam placas, abraçavam entes queridos, corriam para pegar táxis. Amanda procurou por Letícia, mas não a viu em lugar nenhum. Pegou o celular. Nenhuma mensagem. 5 minutos se passaram. Depois 10. Flávio permaneceu ao lado dela, discretamente não dizendo nada, mas também não indo embora. Ela deve estar presa no trânsito, Amanda disse, mais para si mesma do que para ele. Discou o número de Letícia. Chamou, caixa postal. Tentou novamente. Nada. 15 minutos. Gabriel começou a ficar inquieto, sentindo a ansiedade da mãe. Amanda, a voz de Flávio era gentil. Deixe-me ajudar. Não, eu vou pegar um táxi. Está tudo bem. Com um bebê e todas essas malas? Em uma cidade que você não conhece? O orgulho dela queria recusar. Tinha passado meses aprendendo a não depender de ninguém, a se virar sozinha. Mas Gabriel escolheu aquele momento para começar a chorar. Um choro cansado e frustrado que cortou o coração de Amanda. Por favor, Flávio insistiu. Apenas deixe meu motorista levá-los para o endereço da sua prima. Não é favor, é decência humana básica. Amanda olhou para Gabriel chorando, para as malas pesadas, para o aeroporto desconhecido ao redor, e pela primeira vez em muito tempo, deixou alguém ajudar. Está bem, ela sussurrou. Flávio fez uma ligação rápida. Menos de 5 minutos depois, um homem de cerca de 50 anos, vestindo terno escuro, se aproximou. Carlos. Flávio o cumprimentou. Esta é Amanda e Gabriel. Por favor, leve-os com segurança para o endereço que a Amanda fornecer. Carlos assentiu respeitosamente e pegou as malas de Amanda com facilidade. Enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, Flávio tocou levemente o braço de Amanda. Seu número de telefone, posso ter? Amanda hesitou apenas um segundo antes de recitar. Flávio digitou em seu celular e discou. O telefone dela tocou. Agora você tem o meu, ele disse. Se precisar de qualquer coisa, indicações, contatos, ajuda para encontrar apartamento, o que for. Por que está fazendo isso? Amanda precisou perguntar. Você não me conhece. Flávio olhou para ela, depois para Gabriel adormecido novamente nos braços dela, exausto pelo choro. Quando ele respondeu, sua voz carregava algo que Amanda não conseguiu identificar completamente. Gratidão, alívio, esperança, porque por 1 hora naquele avião, eu não fui o CEO do Grupo Costa. Eu não fui o herdeiro, a expectativa, o sinal de cifrão. Eu fui apenas Flávio, e você não tem ideia de há quanto tempo isso não acontecia. Ele tocou levemente a cabeça de Gabriel, um gesto surpreendentemente íntimo e paternal. Cuide-se, Amanda, e mande uma mensagem quando chegarem bem. Então Flávio se virou e caminhou em direção oposta, suas costas eretas, sua pasta de couro balançando levemente. Amanda o observou até ele desaparecer entre a multidão, sentindo uma estranha sensação de perda. Senhora, Carlos chamou gentilmente, estamos prontos. O carro era um sedã negro confortável, equipado com assento de bebê já instalado no banco traseiro. Amanda acomodou Gabriel com cuidado, prendendo os cintos de segurança. O bebê dormia profundamente agora, finalmente em paz. Enquanto Carlos dirigia pelas ruas de Curitiba, Amanda olhou pela janela. A cidade desfilava diante dela. Ruas largas e arborizadas.
Arquitetura modernista misturada com construções antigas, o céu cinza que prometia chuva. Era bonita, organizada, planejada, tão diferente do caos familiar de Florianópolis. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Chegaram bem? Era Flávio. Amanda sorriu sem perceber. Acabamos de sair do aeroporto. Obrigada por tudo. A resposta veio rápida. Não se perca em Curitiba. A cidade é grande, mas tem coração. Você vai gostar. E se precisar de indicações de pediatra, conheço o melhor da cidade. Amanda olhou para a mensagem, para o número salvo em seu telefone. Este estranho que não era mais bem estranho. Este homem que em uma hora havia demonstrado mais interesse genuíno por ela do que seu ex-marido em um ano de casamento. Fora das janelas do carro, Curitiba continuava a se revelar. E pela primeira vez, desde que decidira se mudar, Amanda sentiu algo além de medo. Sentiu possibilidade. A casa de Letícia, no bairro Cajuru, era menor do que Amanda lembrava das fotos. Muito menor. Um sobrado estreito espremido entre outros sobrados idênticos, com pintura descascada e um portão que rangia ao abrir. Mandy! Letícia abriu a porta com um sorriso apologético. Desculpa não ter buscado. O carro quebrou e eu... Tudo bem. Amanda a interrompeu, cansada demais para ouvir desculpas. Gabriel começava a choramingar novamente, sentindo fome. O interior da casa era apertado e escuro. Sala minúscula, cozinha que mal cabia 2 pessoas, um banheiro que cheirava a mofo. Letícia, solteira de 32 anos que trabalhava como atendente em uma farmácia, havia oferecido o sofá da sala como acomodação temporária. Amanda olhou para o sofá estreito, para as paredes úmidas, para a janela quebrada vedada com papelão. Este seria seu lar pelos próximos dias, enquanto procurava apartamento. Gabriel precisaria dormir com ela naquele sofá. Não havia aquecimento. É o que tenho a oferecer, Letícia disse, interpretando o silêncio de Amanda. Havia algo defensivo em sua voz. Eu agradeço. De verdade. Amanda forçou um sorriso. É temporário. Vou começar a procurar apartamento amanhã mesmo. Naquela noite, Amanda mal dormiu. Gabriel acordou 3 vezes com frio, mesmo enrolado em todas as mantas que ela havia trazido. Pela fresta do papelão na janela, o vento frio de Curitiba entrava sem piedade. Amanda o embalava, cantarolava baixinho, sentia o peso da realidade caindo sobre ela como uma tonelada de tijolos. O que havia feito? Deixara Florianópolis, um emprego estável, apartamento próprio para vir para isso? Na manhã seguinte, com Gabriel embalado contra o peito em um sling improvisado, Amanda começou sua busca. Tinha anotado 4 endereços de apartamentos para alugar próximos ao Colégio Positivo, todos no bairro Alto. O primeiro era uma kitnet de 20 metros quadrados, sem janelas, com cheiro forte de cigarro impregnado. O proprietário, um homem de meia idade com olhar predatório, examinou Amanda de cima a baixo. Mãe solteira, né? Ele comentou com um sorriso torto. Complicado. Nenhuma garantia. Vai precisar de 2 avalistas e depósito de 6 meses adiantado. 6 meses. Amanda fez os cálculos mentalmente. Impossível. O segundo apartamento tinha mofo negro subindo pelas paredes do quarto. A proprietária, uma senhora idosa, garantiu que um pouco de vinagre resolve. O terceiro tinha fiação exposta e manchas de umidade no teto. É só estético, o corretor assegurou. A estrutura está perfeita. O quarto tinha 2 cômodos minúsculos e ficava no térreo de um prédio sem elevador, com vista para um muro cinza. O aluguel custava 90% do seu salário como professora iniciante. Amanda saiu do último apartamento, sentindo lágrimas de frustração queimar em seus olhos. Gabriel chorava, com fome e cansado. Ela encontrou um banco de praça no passeio público e sentou tirando uma mamadeira da bolsa térmica. Enquanto Gabriel mamava, ela olhou ao redor. Curitiba era linda naquele fim de tarde. O céu se tinge de laranja e rosa. Árvores frondosas balançavam com a brisa fria, pessoas caminhavam com cachorros, casais de mãos dadas, famílias completas e felizes. Todos pareciam ter um lugar ao qual pertencer, exceto ela. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Flávio. Como está a busca por apartamento? Amanda olhou para a mensagem por um longo momento. Orgulho dizia para responder que estava tudo bem, que estava lidando, mas cansaço, solidão e o peso da realidade eram mais fortes.
Difícil. Muito mais caro do que imaginei. Os que cabem no orçamento são problemáticos. A resposta veio quase imediatamente. Posso ajudar? Conheço uma boa corretora. Honesta, preços justos. Amanda hesitou. Já havia aceitado a ajuda dele no aeroporto. Já tinha seu número. Até onde podia ir antes de estar devendo demais. Mas então Gabriel terminou a mamadeira e olhou para ela com aqueles olhos confiantes, como se dissesse: "Você vai nos tirar dessa, mamãe. Você sempre tira." E Amanda digitou: "Aceito." Na manhã seguinte, às 8 em ponto, Amanda recebeu a ligação. "Bom dia. Aqui é Mariana, da imobiliária Novos Horizontes. Flávio Costa me passou seu contato. Tenho 3 apartamentos perfeitos para vocês. Pode vê-los hoje?" Amanda concordou, surpresa com a rapidez. 2 horas depois, Mariana, uma mulher eficiente de 40 e poucos anos, a buscava na casa de Letícia em um carro moderno e aquecido. O primeiro apartamento ficava na rua Mateus Leme, região do Centro Cívico. 2 quartos, sala ampla com janelas grandes que deixavam entrar luz abundante, cozinha completa, banheiro reformado, aquecimento central, vaga de garagem coberta. "Quanto?" Amanda perguntou, preparando-se para o golpe. Mariana citou um valor que fez Amanda piscar, confusa. "Isso está correto? O aluguel?" "Sim. O proprietário é investidor. Prefere alugar rápido a negociar por meses. É um excelente negócio." Era um excelente negócio. Era 40% mais barato do que a kitnet sem janelas que vira ontem. Amanda olhou ao redor, procurando o defeito escondido. Mofo? Infiltração? Vizinhos problemáticos? Mas o apartamento estava impecável. O segundo era em um prédio próximo ao Colégio Positivo, também 2 quartos, também maravilhoso. Preço similar, igualmente inexplicável. O terceiro era um pouco mais distante, mas maior, com uma sacada pequena onde caberia um varal e algumas plantas. Amanda escolheu o primeiro, o da rua Mateus Leme, 15 minutos a pé do colégio, onde começaria a trabalhar na próxima segunda-feira. Janelas grandes. Aquecimento, um berço incluído no mobiliário básico que o proprietário deixava. "Vou precisar de avalista?" Amanda perguntou cautelosamente. "Já acertamos tudo. Primeiro e último mês mais caução. Nada mais." Era bom demais para ser verdade. Amanda conhecia as artimanhas do mundo suficientemente para saber que quando algo parecia perfeito, geralmente havia uma pegadinha escondida. "Mariana", ela disse firmemente, "seja honesta comigo. Esses preços são reais? Ou Flávio Costa está subsidiando algo?" Mariana a olhou com respeito. "Os preços são reais de mercado para esses apartamentos. Flávio apenas me indicou as melhores opções disponíveis no momento e pediu que eu priorizasse seu atendimento. Nada mais. Ele foi muito claro. Sem favores, sem truques, apenas eficiência." Amanda estudou o rosto da mulher, procurando sinais de mentira. Não encontrou nenhum. "Posso assinar agora? Posso ter os documentos prontos até amanhã." Naquela tarde, sentada novamente no banco da praça enquanto Gabriel brincava com os dedinhos, Amanda enviou uma mensagem para Flávio. "Encontrei apartamento perfeito. Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Só me mande o endereço novo quando estiver instalada. Quero saber que vocês estão bem." Amanda olhou para a mensagem, para as palavras simples que carregavam tanto cuidado. Quem era esse homem que entrava na vida de estranhos e mudava suas trajetórias com tanta facilidade? E por que parte dela já sentia falta de conversar com ele? 3 dias depois, Amanda girou a chave na fechadura do apartamento da rua Mateus Leme, pela primeira vez como sua moradora. A porta se abriu, revelando o espaço vazio, mas cheio de possibilidades. Gabriel no colo, ela entrou devagar, como se pisasse em território sagrado. Aquele era o lar deles. Primeiro lar que seria genuinamente seu depois de tanto tempo. Não o apartamento do ex-marido onde ela sempre fora visitante. Não a casa de Letícia, onde era hóspede. Seu. O sol da tarde entrava pelas janelas, criando quadrados dourados no piso de madeira recém-encerada. O apartamento cheirava a limpeza, a novo começo, a esperança. Amanda caminhou pelos cômodos vazios, seus passos ecoando. Sala, cozinha, quarto de Gabriel com o berço azul claro já montado, seu quarto amplo com um armário embutido, banheiro limpo e claro. Gabriel gorgolejou, alcançando os raios de sol com as mãozinhas. "Sim, meu amor", Amanda sussurrou. "Nós conseguimos.
Estamos em casa. Ela não tinha móveis ainda. Dormiriam no colchão inflável que comprara, mas tinham teto, aquecimento, segurança. Era mais do que suficiente. Seu celular tocou. Flávio. Como está a mudança? Entramos agora. O apartamento é perfeito, Flávio, sério. Obrigada por... Você já disse obrigada 3 vezes. Pode parar. Havia humor em sua voz. Está sozinha para desempacotar? Sim, mas está tudo bem. Não tenho muitas coisas. Houve uma pausa. Amanda podia imaginar Flávio do outro lado, medindo as palavras. Posso levar o jantar para vocês? Nada demais, só comida, para que você não precise se preocupar com isso hoje. Amanda deveria recusar. Já tinha aceitado ajuda demais, mas estava exausta, com fome, e a ideia de cozinhar em uma cozinha vazia, sem panelas suficientes, parecia opressora. Está bem, ela admitiu, mas nada muito caro ou elaborado, por favor. Nada de champanhe e caviar, prometo. Ele riu. Que tal comida caseira boa? Conheço um lugar que faz a melhor sopa de mandioca de Curitiba. 1 hora depois, Flávio tocou a campainha. Amanda abriu a porta e o viu parado ali, jeans escuros e um suéter cinza, segurando 2 sacolas de papel pardo. Ele parecia diferente sem o terno. Mais jovem, mais acessível. Apenas um homem trazendo jantar. Oi. Ele disse com um sorriso tímido que não combinava com o CEO bilionário. Oi. Entre. Flávio entrou e Amanda percebeu que o apartamento vazio de repente parecia menor, mais íntimo com ele ali. Gabriel, no chão sobre um tapete de atividades improvisado com toalhas, viu Flávio e soltou um gritinho animado. Gabriel lembra de mim, Flávio comentou, parecendo genuinamente emocionado. Ele gosta de você, não gosta de muita gente. Eles improvisaram um jantar no chão da sala, sentados sobre almofadas que Amanda trouxera de Florianópolis. Flávio despejou a sopa fumegante em tigelas descartáveis. Distribuiu pão caseiro e manteiga. Tinha também trazido suco natural de laranja e, para Gabriel, papinhas orgânicas. Você pesquisou sobre alimentação de bebês? Amanda perguntou surpresa. Perguntei para a pediatra que indiquei. Ela me deu uma lista do que seria apropriado para 8 meses. O cuidado daquele gesto fez o coração de Amanda apertar. Quando foi a última vez que alguém se importara o suficiente para pesquisar sobre as necessidades do filho dela? Eles comeram em um silêncio confortável, observando Gabriel brincar com um mordedor colorido. O sol se punha do lado de fora, pintando o céu de tons de roxo e rosa. Este é um bom apartamento, Flávio comentou olhando ao redor. Boa energia. Você acredita em energia de lugares? Minha mãe acreditava. Dizia que casas guardam as emoções de quem vive nelas. Ele sorriu lembrando. Ela faria uma limpeza energética sempre que nos mudávamos. Sal grosso nos cantos, defumação, janelas abertas para entrar ar novo. Sua mãe ainda morreu 6 meses depois do meu pai. Câncer. Descobriu tarde demais. A voz dele ficou suave, distante. Acho que ela não queria ficar sem ele. Eles eram intensos. Aquele tipo de amor que ou ilumina tudo ou queima tudo. No caso deles, ambos, Amanda tocou levemente a mão dele. Sinto muito. Foi há muito tempo. Flávio deu de ombros, mas ela via a dor antiga ainda ali. Pedro tinha 13, eu 25. De repente éramos órfãos, com uma empresa gigante para administrar e um adolescente para criar. Você criou seu irmão. Tentei. Não sei se fiz um bom trabalho. Ele fugiu para Fernando de Noronha assim que completou 18. Disse que precisava de oceano e tartarugas, não de números e reuniões de diretoria. Mas vocês se falam? Toda semana. Ele é minha âncora. Flávio olhou para Gabriel. Me lembra do que é importante quando eu esqueço. Gabriel bocejou, esfregando os olhinhos com as mãozinhas. Amanda reconheceu os sinais. Hora do banho e da cama. Posso ajudar? A pergunta pegou Amanda de surpresa. Não era comum homens oferecerem ajuda com cuidados de bebê. Mas havia genuína vontade na voz de Flávio. Você sabe dar banho em bebê? Não, mas posso aprender. E assim, no pequeno banheiro do apartamento novo, Amanda ensinou Flávio Costa, CEO do Grupo Costa, como dar banho em um bebê de 8 meses. Como testar a temperatura da água, como segurar firmemente, mas com gentileza, como lavar cada dobra, cada dedinho. Flávio era surpreendentemente natural. Suas mãos grandes e fortes se moviam com cuidado, e ele conversava com Gabriel o tempo todo, narrando cada ação como se o bebê entendesse. Agora vamos lavar seu cabelo, campeão.
Vai fazer cócegas? Gabriel gorgolejava encantado, batendo as mãozinhas na água, espirrando respingos em Flávio, que ria sem se importar com a camisa molhada. Amanda observava da porta, sentindo algo estranho e assustador crescer em seu peito. Carinho, atração, o começo perigoso de algo que poderia se tornar muito mais. Quando Gabriel estava limpo, cheiroso e vestido com pijama quentinho, Flávio o embalou no berço, enquanto Amanda cantava baixinho. O bebê lutou contra o sono por alguns minutos, mas eventualmente seus olhinhos se fecharam. Na sala silenciosa, Amanda e Flávio se sentaram novamente no chão, agora com a cidade iluminada cintilando do lado de fora das janelas. Obrigada por hoje, Amanda disse. Por tudo, na verdade, desde o avião até aqui. Posso confessar algo? Flávio perguntou, e havia vulnerabilidade em sua voz. Claro, eu não estava só ajudando você. Estava ajudando a mim mesmo também. Ele respirou fundo. Faz tanto tempo que eu não me sinto útil, genuinamente útil. Não como CEO, não como investidor, mas como pessoa. Você e Gabriel me lembraram do que é isso. Amanda sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você é muito mais do que seu cargo, Flávio. Você acha? Porque às vezes olho no espelho e não sei mais. A honestidade brutal daquelas palavras quebrou algo em Amanda. Ela se inclinou e tocou o rosto dele, obrigando-o a olhar para ela. Eu vejo você, a pessoa real. E ela é boa. Os olhos dele se encontraram e o ar entre eles mudou. Ficou carregado, intenso. Flávio ergueu a mão, tocando levemente o rosto de Amanda, seus dedos traçando a linha da mandíbula dela. Amanda, ele começou, mas ela não o deixou terminar. Não. Ela se afastou gentilmente. Não agora. É muito recente. Muito complicado. Flávio assentiu, abaixando a mão, mas não havia mágoa em sua expressão. Apenas compreensão. Você está certa. Desculpe. Não desculpe. Só vá devagar comigo, por favor. Sempre, ele prometeu. Quando Flávio foi embora meia hora depois, Amanda trancou a porta e encostou nela, respirando devagar. Podia ouvir Gabriel respirando suavemente no quarto. Podia sentir o calor do aquecimento, o peso de finalmente ter um lar. E podia sentir algo mais. Algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A primeira semana de Amanda no colégio positivo foi uma tempestade. Alunos de ensino médio eram desafiadores, questionadores, vivos. Ela adorava, mas ao final de cada dia estava exausta, correndo para buscar Gabriel na creche próxima, preparando mamadeiras, lavando roupas, tentando manter a vida funcionando. Flávio mandava mensagens diárias. Nada invasivo, apenas: como foi seu dia? Ou Gabriel está bem? Ou temperatura vai cair hoje, lembra de deixar aquecedor ligado. Eles não haviam se visto desde aquela primeira noite no apartamento. Flávio viajara para São Paulo a negócios. Amanda tentava não pensar muito nisso, mas percebia que checava o celular mais do que deveria, esperando mensagens dele. Na sexta-feira, uma semana e meia depois da mudança, seu celular tocou à noite. Era Flávio, não mensagem, mas ligação. Oi. A voz dele soava cansada. Desculpe ligar tarde. Você está ocupada? Estou dando mamadeira para o Gabriel. O que houve? Nada. Eu só queria ouvir sua voz. O coração de Amanda acelerou. Você está bem? Dia difícil. Reunião após reunião. Todo mundo querendo algo. E eu? Ele pausou. Eu continuava pensando naquela noite no seu apartamento, no banho do Gabriel, em como tudo parecia mais simples, mais real. Amanda olhou para Gabriel mamando sonolento em seus braços. Onde você está? Hotel em São Paulo, quarto de sempre. Vista para a Avenida Paulista, 23 andares de solidão. A tristeza na voz dele a pegou desprevenida. Flávio, desculpe. Não devia ter ligado. Não quero ser esse cara. O cara que reclama da vida privilegiada. Solidão é solidão, Amanda disse gentilmente. Não importa em que andar do hotel você está. Ele riu, mas sem humor. Você entende coisas demais, Amanda Santos. Volte logo para Curitiba. Amanhã. Posso te ver? Amanda não deveria dizer sim. Deveria manter distância, estabelecer limites, proteger seu coração ainda ferido. Mas ouviu-se dizendo: sim, pode. No sábado, Flávio apareceu às 14h. Dessa vez, ele trazia um presente enorme embrulhado em papel azul claro. Flávio? Amanda começou a protestar. Antes que reclame, não é extravagante, é prático.
Ele entregou o pacote. Abra. Dentro havia um ursinho de pelúcia desbotado, mas bem cuidado, marrom claro com uma gravata azul marinho meio torta. Este é Augusto, Flávio disse suavemente. Foi meu quando eu tinha a idade do Gabriel. Depois foi do Pedro. Agora quero que seja do Gabriel. Amanda segurou o ursinho, sentindo a textura macia do pelo gasto pelo tempo, as marcas de amor de duas infâncias. Flávio, eu não posso aceitar. Isso é memória de família. Exatamente. E famílias compartilham. Ele tocou a cabeça de Gabriel, que estava sentado no tapete. Além do mais, Augusto estava numa caixa no depósito. Ele merece ser amado novamente. Gabriel estendeu as mãozinhas para o ursinho e o abraçou imediatamente, enterrando o rosto na pelúcia. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Aliás, Flávio continuou, parecendo querer mudar o assunto para algo menos emocional, você disse que gosta de cozinhar. Disse. Posso impor na sua cozinha? Quero aprender a fazer alguma coisa que não seja miojo. Amanda riu. Você come miojo? Só quando Pedro me pega desprevenido. Ele liga e faz inquisição sobre meus hábitos alimentares como se fosse minha mãe. Então Amanda ensinou Flávio a fazer sequilhos catarinenses, a receita do avô que ela decorara aos 12 anos. Polvilho, ovos, manteiga, uma pitada de sal. Simples, mas com técnica. Flávio era péssimo na cozinha. Quebrou 2 ovos no chão, mediu ingredientes errados, queimou a primeira fornada. Mas ria de si mesmo. E Amanda ria com ele. E Gabriel ria de ambos do carrinho perto da mesa. Quando finalmente conseguiram uma fornada decente, Flávio mordeu um sequilho ainda morno e fechou os olhos. Minha mãe fazia algo parecido, ele disse devagar. Não exatamente igual, mas a memória está ali. Obrigado. A tarde passou rápido demais. Cozinharam, conversaram, brincaram com Gabriel. Flávio montou uma estante que Amanda tentara montar sozinha a semana inteira sem sucesso. Ele ajudou a organizar os livros dela, impressionado com a quantidade. Isso deve ser 500 livros. 523. Amanda corrigiu com orgulho. Meus filhos. Antes do Gabriel, claro. Flávio pegou um exemplar de Grande Sertão Veredas, desgastado pelo tempo. Este foi do seu avô? Como sabe? Tem uma dedicatória. Ele abriu na primeira página e leu em voz alta. Para minha neta Amanda, que vê mundos onde outros veem apenas palavras. Voe longe, mas volte sempre. Vô Alfredo. Amanda pegou o livro tocando as palavras escritas à mão. A letra trêmula do avô já idoso. Ele morreu 3 meses depois de me dar esse livro. Como se soubesse. Ele sabia que você seria professora? Acho que sim. Sempre disse que eu tinha luz para compartilhar. Flávio a puxou suavemente, abraçando-a. Não foi íntimo, não foi invasivo. Foi apenas conforto puro. Um humano oferecendo presença a outro humano em um momento de saudade. Amanda permitiu-se derreter no abraço por alguns segundos antes de se afastar. Quer ficar para jantar? Ela ofereceu. Quero, ele respondeu. Mas só se você me deixar cozinhar. Ou tentar. Dessa vez, fizeram macarrão com molho de tomate fresco. Simples. Mas Flávio estava tão orgulhoso quando deu certo que Amanda não teve coragem de dizer que a maioria das pessoas considerava aquilo básico demais para comemorar. Quando o jantar acabou e Gabriel estava dormindo, eles sentaram no sofá que Amanda havia comprado de segunda mão. Flávio estava no outro extremo, respeitando o espaço dela, mas Amanda podia sentir a tensão no ar. O quase de algo que ainda não havia acontecido, mas pairava entre eles. Amanda, Flávio disse de repente, preciso ser honesto sobre algo. O estômago dela se apertou. Lá vinha. A revelação que destruiria tudo. Ele era casado, tinha filhos, estava apenas se divertindo. Eu não quero que você ache que estou apenas ajudando por pena. As palavras dele vieram rápidas, como se precisasse dizê-las antes de perder coragem. Ou porque me sinto poderoso fazendo coisas por você. Gosto de estar perto de você. De Gabriel. Vocês me fazem sentir mais humano do que me senti em anos. Amanda processou as palavras, seu coração batendo descompassado. Flávio, não estou pedindo nada. Ele a interrompeu. Não estou apressando. Só queria que você soubesse a verdade. E a verdade é que penso em você o tempo todo. Nas coisas que você diz, na forma como ama o Gabriel, na força que você tem mesmo quando está exausta. Isso te assusta? Amanda perguntou baixinho.
Apavora. Não tenho tempo para relacionamentos. Minha vida é caótica. E você tem, Gabriel. Tem um recomeço complicado pela frente. O timing é péssimo. Então por que continua voltando? Flávio a olhou e naqueles olhos castanhos ela viu vulnerabilidade total. Porque pela primeira vez em 12 anos, eu quero algo que não é reunião, contrato ou obrigação. Eu quero isso. Você. Conversas sobre livros e sequilhos queimados e banhos de bebê. Coisas normais. Coisas reais. Amanda estendeu a mão pegando a dele. O timing é péssimo, ela concordou. Mas talvez a gente precise parar de esperar o timing perfeito e aceitar o que temos agora. E o que temos agora? Honestidade, respeito e algo que poderia ser especial se a gente deixar. Flávio entrelaçou os dedos com os dela. Vá devagar comigo também, ele pediu. Faz tanto tempo que não faço isso que não sei nem por onde começar. Então começamos de novo, Amanda sugeriu. Sem fingimentos, sem papéis a desempenhar. Apenas nós. Flávio sorriu, e era o sorriso mais genuíno que ela já vira nele. Olá, ele disse formalmente. Meu nome é Flávio Costa. Tenho 37 anos. Corro uma empresa que às vezes me sufoca e estou completamente perdido na vida pessoal. Prazer em conhecê-la. Amanda riu, apertando a mão dele em um cumprimento exagerado. Prazer, Flávio. Sou Amanda Santos. 28 anos, professora. Mãe solo tentando reconstruir a vida. E estou igualmente perdida. Acho que duas pessoas perdidas juntas têm mais chance de se encontrar do que sozinhas, Flávio disse. E Amanda, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez ele estivesse certo. Outubro em Curitiba era frio e chuvoso. Amanda acordava com o som da chuva batendo nas janelas, vestia Gabriel com camadas extras de roupa, enfrentava o vento cortante para levá-lo à creche antes das aulas. Flávio viajava com frequência, mas ligava todos os dias. Às vezes às 6 da manhã antes de Amanda sair para trabalhar. Às vezes tarde da noite quando Gabriel já dormia. Conversas curtas, mas constantes, como se ele precisasse ouvir a voz dela para lembrar que existia algo além de planilhas e reuniões. No terceiro sábado de outubro, ele apareceu no apartamento com olhos mais cansados que o normal e uma tensão visível nos ombros. Dia difícil? Amanda perguntou quando abriu a porta. Semana difícil. Conflito com os acionistas sobre expansão versus sustentabilidade. Querem cortar os programas sociais para aumentar lucro. Ele entrou, tirou os sapatos mecanicamente. Passei 3 dias defendendo creches em fazendas para trabalhadores rurais. 3 dias explicando que rentabilidade não pode vir a custo de dignidade humana. Amanda o puxou para o sofá, sentando ao lado dele. Você ganhou a discussão? Por pouco. Mas lutei demais por algo que deveria ser básico. Ele esfregou o rosto cansado. Às vezes penso em simplesmente vender tudo e recomeçar fazendo o que sempre quis. Engenharia florestal. Sim, trabalho de campo, sem trajes, sem jantares de negócios intermináveis. Ele olhou para ela. Você acha que é covarde? Acho que é humano, mas também acho que você está fazendo a diferença do jeito que pode. Quantas creches você mantém? 23. Em propriedades por todo o sul. Atendem cerca de 400 crianças cujos pais trabalham nas lavouras. 400 crianças, Flávio. 400 vidas impactadas porque você luta por elas. Isso não é pouco. Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no pescoço dela. Como você sempre sabe o que dizer. Professora, é tipo superpoder. Ela brincou, mas abraçou-o de volta, sentindo a tensão gradualmente deixar os músculos dele. Gabriel engatinhou da sala até eles, puxando a perna da calça de Flávio para chamar a atenção. Flávio o pegou no colo e o bebê imediatamente começou a mexer na gravata dele, fascinado. Ele vai arrancar sua gravata, Amanda avisou. Deixa, odeio gravatas mesmo. Passaram a tarde assim. Flávio tirou o paletó e a gravata, arregalou as mangas da camisa. Brincaram com Gabriel, montaram torres de blocos que o bebê derrubava com risadas. Comeram pizza que Amanda pediu porque estava cansada demais para cozinhar. Mas quando a noite caiu e Gabriel dormiu, a tensão voltou. Amanda percebia Flávio olhando para ela com uma intensidade que não conseguia decifrar. O que foi? Ela perguntou finalmente. Pedro voltou de Fernando de Noronha. Está em Curitiba por uns dias, Flávio disse. Ele quer te conhecer. Amanda sentiu o estômago se apertar. Conhecer? Por quê? Porque falo de você.
Muito. E ele é irritantemente perceptivo. Flávio sorriu sem jeito. Disse que precisa investigar a mulher que deixou o irmão dele sorrindo novamente. Eu não... Você não precisa fazer nada. Você só precisa ser você. Ele tocou o rosto dela. Mas entendo se for cedo demais. Se você não quiser conhecer minha família ainda. Amanda pensou. Conhecer o irmão de Flávio significava que aquilo estava ficando sério. Significava que não eram mais apenas dois solitários se apoiando. Era mais. Ela estava pronta para mais? Tudo bem. Ela ouviu-se dizendo. Quando? Amanhã? Almoço? Tem uma churrascaria no Santa Felicidade que faz comida caseira espetacular. E assim, no domingo, Amanda se viu arrumando Gabriel e a si mesma com mais cuidado que o usual. Vestido simples, mas bonito, Gabriel com a roupinha nova de inverno que Letícia dera. Pedro Costa era diferente do irmão. Mais baixo, mais magro, cabelos mais claros, quase sempre desgrenhados. Tinha aquela energia vibrante de quem passa tempo demais ao sol e pouco tempo em escritórios. Usava uma camisa florida absurda e chinelos. Você deve ser Amanda. Ele a puxou para um abraço antes que ela pudesse oferecer a mão. E esse baixinho é o famoso Gabriel. Gabriel, ao invés de estranhar, pareceu instantaneamente encantar-se, agarrando o dedo de Pedro e rindo. Ele tem bom gosto, Pedro declarou. Posso pegar no colo? Durante o almoço, Amanda observou os irmãos interagirem. A forma como Flávio relaxava perto de Pedro. Como Pedro provocava o irmão mais velho sobre gravatas e reuniões. Como Flávio retrucava sobre chinelos e tartarugas. Mas, principalmente, ela observou como Pedro olhava para ela. Não com desconfiança, mas com curiosidade genuína e algo que parecia aprovação. Então, Pedro disse eventualmente, direto como quem não tem tempo a perder. Você deixou meu irmão idiota feliz. Como conseguiu isso? Pedro. Flávio começou a protestar. Não fingindo. Amanda respondeu honestamente, não querendo nada além de companhia honesta. Pedro assentiu lentamente, sorrindo. Boa resposta. Ele precisa disso. Passar tempo demais com pessoas que só veem o sobrenome Costa e o dinheiro faz mal para a alma. Fala o biólogo marinho que vive numa ilha paradisíaca. Flávio revirou os olhos. Exatamente. Alguém precisa ter perspectiva nessa família. Pedro se virou para Amanda novamente. Você sabe que ele é péssimo em relacionamentos, né? O último foi há 4 anos e durou 3 semanas. Pedro! Flávio estava vermelho agora. O quê? Estou sendo útil. Ela precisa saber que você é emocionalmente travado e workaholic. Estou bem ciente, Amanda disse, segurando a risada. Ele me contou. Contou? Pedro pareceu genuinamente surpreso. Flávio Costa sendo honesto sobre suas falhas, quem é você e o que fez com meu irmão? Mas seus olhos brilhavam de alegria genuína. Amanda percebeu que ele não estava testando ou provocando cruelmente. Estava protegendo. Era o papel do irmão mais novo verificar se a pessoa era boa o suficiente para o irmão mais velho que sacrificara tanto. No final do almoço, enquanto Flávio pagava a conta, Pedro se aproximou de Amanda. Obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por fazer meu irmão lembrar que ele é humano, por dar a ele algo além de obrigações. Pedro olhou para Gabriel dormindo no carrinho. É por deixar que ele seja apenas tio, não CEO ou herdeiro. Só... Flávio. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Ele é especial. Seu irmão. Eu sei. Pedro sorriu. Por isso preciso ter certeza de que você não vai quebrar ele. Porque se fizer isso, vou ter que voltar de Fernando de Noronha e será muito inconveniente. Ele falava meio de brincadeira, mas havia seriedade sob as palavras. Proteção. Amor. Não vou. Amanda prometeu e rezou para conseguir manter aquela promessa. Quando Flávio voltou, eles saíram da churrascaria juntos. O frio de Curitiba os envolveu, mas dentro do carro, com o aquecedor ligado e Gabriel murmurando no sono, Amanda sentiu calor. Flávio pegou sua mão. Sobreviveu ao interrogatório do Pedro? Ele é incrível. Ele gostou de você. Percebi na forma como ele olhou quando pensou que eu não estava vendo. Flávio sorriu. Pedro é excelente juiz de caráter. Se ele aprovou é porque você passou no teste mais difícil. Qual teste? O teste de ser real. Amanda apertou a mão dele. A gente é real, né? Isso que estamos construindo é a coisa mais real que tenho. Flávio respondeu, e não havia dúvida em sua voz. E naquele momento, Amanda acreditou nele. Novembro chegou trazendo temperaturas ligeiramente mais amenas, mas também trazendo complicações.
A diretora do Colégio Positivo convocou Amanda para uma reunião. Professora Amanda, seu trabalho tem sido exemplar. Diretora Márcia começou. Os alunos adoram suas aulas. Mas surgiu uma situação delicada. O estômago de Amanda se apertou. Delicada? Alguns pais estão questionando se uma professora tão jovem e mãe solo tem a estabilidade necessária para servir como exemplo aos estudantes. Amanda sentiu o sangue ferver. Com todo respeito, diretora, minha vida pessoal não interfere em meu trabalho. Meu filho está sempre bem cuidado, nunca faltei uma aula, minhas notas estão em dia. Eu sei. Márcia ergueu as mãos em gesto apaziguador. Pessoalmente concordo com você, mas você sabe como algumas famílias tradicionais pensam. Estou te avisando não como repreensão, mas como alerta. Mantenha-se impecável. Não dê margem para críticas. Amanda saiu da reunião tremendo de raiva. No carro, antes de ir buscar Gabriel, ela ligou para Flávio. Aconteceu algo? Ele atendeu imediatamente, percebendo o tom dela. Amanda desabafou. Tudo. A reunião, as insinuações, a injustiça de ser julgada por ser mãe solo, quando professores homens nunca enfrentavam tal escrutínio. Isso é absurdo. Flávio estava claramente furioso. Querem que eu ligue para a diretora? Posso... Não. Amanda o interrompeu. Não, Flávio. Preciso resolver isso sozinha. Não posso ser a professora que é protegida pelo namorado poderoso. Houve um silêncio. Depois, namorado? Amanda congelou. Ela havia dito isso. Eles nunca haviam rotulado o que tinham. Era algo. Mas namorado? Desculpe. Não devia ter presumido. Amanda. A voz dele estava carregada de emoção. Eu adoraria ser seu namorado. Se você quiser, se você estiver pronta. O coração dela acelerou. Mesmo? Mesmo. Estava esperando o momento certo de perguntar, mas você se adiantou. Ela podia ouvi-lo sorrindo. Então Amanda Santos, professora incrível e mãe extraordinária, gostaria de namorar comigo? Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Mas a alegria durou pouco. Nos dias seguintes, Amanda percebeu olhares em reuniões de pais, sussurros que paravam quando ela se aproximava. Uma mãe particularmente ácida comentou alto o suficiente para Amanda ouvir. Ouvi que ela está saindo com alguém rico. Típico, né? Procurando segurança depois de um casamento fracassado. Amanda apertou os punhos, mas seguiu em frente. Não daria satisfações. Sua vida privada era dela, mas as coisas pioraram quando fotos apareceram. Alguém havia tirado fotos dela e Flávio no passeio público com Gabriel. Nada comprometedor, apenas eles caminhando, rindo, normais. Mas as fotos circularam em grupos de WhatsApp de pais do colégio com comentários maldosos. É o CEO do Grupo Costa, né? Nossa, ela não perde tempo. Coitado dele, caiu na conversa de mãe solteira precisada. Amanda descobriu quando uma das mães solidárias, Joana, mãe de um aluno seu, a chamou em particular. Amanda, você precisa saber o que estão dizendo. Quando Amanda viu as mensagens, sentiu enjoo. Não pelos comentários sobre ela, já estava acostumada com julgamentos, mas pelas insinuações sobre Flávio, como se ele fosse uma vítima ingênua sendo manipulada. E pior, pelas especulações sobre Gabriel. Alguns insinuavam que ela usava o filho para conseguir simpatia e proteção masculina. Aquela noite, quando Flávio chegou para jantar, ela estava visivelmente abalada. Gabriel já dormia. Amanda sentou-se no sofá, segurando o celular e contou tudo. Deixa eu ver. Flávio pediu, a mandíbula tensa. Ele leu as mensagens e Amanda viu raiva genuína cruzar seu rosto. Isso é difamação. Posso processar. Tenho os melhores advogados. Não. Amanda pegou o celular de volta. Não vamos fazer isso, vai piorar tudo. Vou parecer a namoradinha que corre pro namorado rico resolver problemas. Você não é namoradinha, você é minha namorada. E eu não vou ficar aqui vendo você ser atacada por pequenas pessoas mesquinhas. Flávio, Amanda respirou fundo. Eu sabia que isso poderia acontecer. Desde o começo, sabia que nossos mundos são muito diferentes. Você é CEO de conglomerado bilionário. Eu sou professora de escola, mãe solo, morando em apartamento alugado. As pessoas vão julgar. E daí? Deixa julgarem. Fácil falar quando você não está sendo chamada de interesseira. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Quando não estão insinuando que você usa seu filho como ferramenta de manipulação. Flávio ficou em silêncio, processando. Depois, você está com vergonha de mim? O quê? Não.
Ou está com vergonha de nós? Do que temos? Não é isso. Então o que é, Amanda? Ele se levantou passando a mão pelos cabelos frustrado. Porque parece que você está encontrando desculpas para se afastar. Estou sendo realista. Sou tentando proteger meu emprego, minha reputação, meu filho. Protegendo ou fugindo? A pergunta cortou fundo. Amanda sentiu lágrimas queimarem. Não é justo. Você não entende a posição em que estou. Você está certa. Não entendo. Flávio falou mais baixo agora. Porque quando eu olho para você, não vejo diferença de classe ou status. Vejo a mulher que fez eu voltar a sentir que viver vale a pena. Vejo a mãe incrível que luta todos os dias. Vejo alguém real em um mundo de fachadas. E eu vejo tudo isso em você também. Amanda limpou as lágrimas. Mas isso não muda a realidade. As pessoas vão continuar falando, julgando. E em algum momento, você vai cansar de ser o namorado problemático da professora problemática. Problemática? Flávio quase riu. Amanda, minha vida é problemática há 12 anos. Você é a primeira coisa certa que aconteceu em todo esse tempo. Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro através da sala que de repente parecia grande demais. Eu estou com medo, Amanda admitiu finalmente. Medo de depender demais de você. Medo de que isso acabe e eu fique destruída. Medo de não ser suficiente para seu mundo. Flávio atravessou a sala e a puxou para um abraço apertado. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas entendo o medo. Eu também tenho. Medo de te assustar com a intensidade do que sinto. Medo de estragar isso porque não sei fazer relacionamentos direito. Amanda encostou a testa no peito dele, ouvindo o coração acelerado. Então, o que fazemos? A gente enfrenta. Juntos. Flávio assegurou firme. Que se danem os julgamentos. Que se danem as fofocas. Se você quer isso, se quer nós, a gente luta por isso. E se lutar não for suficiente? Então, pelo menos tentamos. Mas não vamos desistir, porque pessoas infelizes decidiram que conhecem nossa história melhor que nós. Amanda ergueu o rosto, olhando nos olhos dele. Você tem certeza? De nós? Mesmo com toda a complicação? Nunca tive tanta certeza de nada. Ele tocou o rosto dela. É você. Amanda pensou em tudo que tinham construído. As conversas honestas, os momentos simples, a forma como Flávio era com Gabriel, gentil e presente, a forma como ele a fazia sentir vista, valorizada, importante. Tenho certeza, ela sussurrou. Só preciso aprender a confiar que isso é real. É real, Flávio garantiu. O mais real que já tive. E então, ele a beijou, pela primeira vez desde que se conheceram. Foi suave, cuidadoso, carregado de promessa. Quando se separaram, Amanda estava chorando novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Vamos devagar, ela pediu. Mas vamos juntos. Juntos. Ele concordou. E naquela noite, com Curitiba dormindo lá fora e Gabriel respirando suavemente no quarto ao lado, Amanda permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse aquele tipo de amor. O tipo que ficava mesmo quando ficava difícil. 3 semanas depois, as fofocas haviam diminuído, mas não desaparecido. Amanda mantinha profissionalismo impecável no colégio, e Flávio parou de buscá-la na porta para evitar mais fotografias. Mas continuavam se vendo, construindo algo sólido, longe dos olhos julgadores. Uma sexta à noite, Flávio chegou visivelmente perturbado. Amanda reconheceu os sinais. Ombros tensos, mandíbula apertada, olhar distante. O que aconteceu? Reunião do conselho. Querem que eu case. Amanda piscou, confusa. Como assim querem que você case? Querem que eu case com alguém adequada, preferencialmente filha de algum acionista ou de família tradicional do agronegócio. Imagem, estabilidade, sucessão, toda aquela chatice. Ele jogou a pasta no sofá. Disseram que CEO solteiro aos 37 anos passa impressão de instabilidade. O sangue de Amanda gelou. E você? O que respondeu? Flávio a olhou como se ela tivesse ficado louca. Mandei eles pro inferno educadamente. Disse que minha vida pessoal não é assunto da empresa e que, se estão tão preocupados com sucessão, podem esperar porque não vou planejar família ao gosto de acionistas. O alívio inundou Amanda. Eles ficaram bravos. Alguns. Outros acharam corajoso. Mas Augusto Ferreira, nosso maior acionista individual depois de mim, deixou claro que isso prejudica a imagem.
Flávio fez aspas com os dedos, sarcástico. Como se empresa de papel precisasse de CEO com esposa troféu. Ele sentou pesadamente no sofá, esfregando o rosto cansado. Amanda sentou ao lado, pegando sua mão. Você está bem? Estou farto, Amanda. Farto de viver para agradar expectativas de outras pessoas. Meu pai era assim. Vivia para a empresa, para os acionistas, para a imagem, e morreu aos 52 de infarto na sala de reuniões. Flávio olhou para ela, vulnerável. Não quero esse fim. Não quero olhar para trás e ver apenas números, contratos e oportunidades perdidas de viver de verdade. O que você quer? Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Isso, você, Gabriel, jantares caseiros e sequilhos queimados e banhos de bebê. Conversas sobre livros às 3 da manhã. Acordar ao lado de alguém que me ama por quem eu sou, não pelo que possuo. O coração de Amanda acelerou. Você nunca disse a palavra amor. Não disse? Flávio pareceu genuinamente surpreso. Achei que estava óbvio. Amanda, eu te amo, amo você. Amo como você é forte mesmo quando está quebrada. Amo como você ensina Gabriel a ser gentil. Amo suas referências literárias que eu nunca entendo. Amo tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Amanda. Eu também te amo, ela sussurrou. Mas estou apavorada, porque já amei antes e terminou destruindo tudo. Seu ex-marido? Ela assentiu. Era a hora. Ele havia dividido suas feridas. Ela precisava dividir as dela. Diego era encantador no começo. Romântico, atencioso. Me conquistou completamente. Casei aos 25, grávida de 2 meses. Achei que estávamos construindo uma família. A voz dela tremeu. Mas ele não queria família. Queria controle. Queria alguém em casa cuidando dele, servindo ele, existindo para ele. Flávio segurou sua mão mais firme, encorajando-a a continuar. Quando Gabriel nasceu, piorou. Diego tinha ciúmes da atenção que eu dava ao bebê. Dizia que eu não era mais esposa, apenas mãe, que estava me desleixando, que nenhum homem ia me querer assim. Amanda limpou as lágrimas. Ele nunca me bateu, mas as palavras batiam todo dia. Amanda, a voz de Flávio era quebrada. Eu aguentei 8 meses. 8 meses tentando ser boa o suficiente, bonita o suficiente, atenciosa o suficiente, até que percebi, nunca seria suficiente, porque o problema não era eu, era ele. E se eu ficasse, Gabriel cresceria vendo aquilo como normal, vendo a mãe ser diminuída. Ela olhou para Flávio através das lágrimas. Então saí. Peguei Gabriel e saí. E vim para cá recomeçar porque Florianópolis estava cheia demais de memórias ruins. Flávio a puxou para um abraço desesperado. Você é incrível. É a mulher mais forte que conheço. Não me sinto forte. Me sinto assustada o tempo todo. Assustada de repetir erros, de não reconhecer sinais, de me apaixonar por alguém que vai me machucar de novo. Eu não sou o Diego, Flávio disse com intensidade. Eu nunca seria. Nunca diria essas coisas horríveis para você. Você é extraordinária, Amanda. Linda, inteligente, forte. E qualquer homem teria sorte de ter você. Mesmo com toda a bagagem, com Gabriel com dívidas de advogado de divórcio, com salário de professora que mal cobre as contas? Especialmente com tudo isso, porque tudo isso é parte de quem você é. E eu amo quem você é. Amanda chorou então, realmente chorou, liberando anos de dor que estava guardada. E Flávio a segurou, sem pressa, sem desconforto, apenas presente. Quando ela finalmente se acalmou, enxugando o rosto com a manga, ele falou suavemente. Posso te contar algo que nunca contei para ninguém além do Pedro? Claro, meu pai era brilhante nos negócios, implacável, estratégico, visionário, mas em casa era um fantasma. Presente fisicamente, ausente em tudo mais. Minha mãe tentava compensar dando amor por 2, mas vi como a solidão foi matando ela aos poucos. Ele respirou fundo. Quando ele morreu, encontramos cartas que ele escrevia para ela, mas nunca entregava. Desculpas, declarações de amor, promessas de mudar, guardadas numa gaveta trancada. Ele amava, mas não sabia como mostrar. Isso te assusta? Virar ele? Apavora. Passei 12 anos evitando relacionamentos porque tinha medo de repetir o padrão. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquecer de viver. Até você entrar naquele avião. Flávio tocou o rosto dela. Você me lembrou que existe mais na vida do que obrigações.
E eu prometo, Amanda, prometo nunca ser ausente, nunca negligente. Se você me der a chance, vou mostrar todo dia que você merece ser amada direito. E se eu bagunçar tudo? Se eu for difícil, complicada, cheia de traumas, então vamos bagunçar juntos. Vou ser paciente. Vou te mostrar que não vai desaparecer quando você menos esperar. Amanda o beijou então, desesperadamente, e o beijo tinha gosto de sal das lágrimas, mas também de esperança. Quando se separaram, ela estava sem fôlego. Fica hoje, ela pediu. Não quero ficar sozinha. Sempre, ele prometeu. E pela primeira vez, Amanda acreditou que sempre poderia ser real. Dezembro chegou trazendo calor inesperado para Curitiba. Amanda terminara o primeiro semestre letivo, com avaliações excelentes dos alunos, apesar das fofocas persistentes. Flávio viera à apresentação de final de ano da turma dela, sentando discretamente no fundo, orgulhoso. Gabriel completara 10 meses e estava quase andando, dando passinhos cambaleantes, segurando em móveis. A vida estava finalmente se encaixando. Então, numa quarta-feira comum, tudo desmoronou. Amanda recebeu a ligação às 10 da manhã, no meio de uma aula. Senhora Santos, aqui é da creche Girassol. Gabriel teve uma reação alérgica severa. Já chamamos a ambulância. O mundo parou. Amanda largou tudo, pegou a bolsa, correu. No trajeto para o hospital, ligou para Flávio com mãos trêmulas. Gabriel está no hospital. Reação alérgica. Qual hospital? Marcelino Champagnat. Estou indo. Amanda chegou antes da ambulância. Quando finalmente viu Gabriel, ele estava inchado, vermelho, chorando fracamente. Os médicos trabalhavam rápido, aplicando medicação, conectando monitores. O que aconteceu? Ela perguntou desesperada à enfermeira. Serviram morango no lanche. Ele teve reação anafilática. Não sabiam que era alérgico? Morango. Amanda nunca dera morango para Gabriel. Não sabia. Como poderia saber? Ele vai ficar bem? Sua voz era um sussurro quebrado. Chegamos a tempo. Mas precisa ficar em observação. Flávio chegou 15 minutos depois, correndo pelos corredores. Quando viu Amanda sentada numa cadeira, abraçando os joelhos, tremendo, ele a envolveu em seus braços. Ele está bem? Está, mas foi por pouco. Amanda começou a chorar. Se a creche tivesse demorado mais para ligar-se... Não pense nisso. Está bem agora. Mas a culpa consumia Amanda. Que mãe não sabia das alergias do próprio filho? Como fora tão negligente? Nas horas seguintes, enquanto Gabriel dormia sedado na sala de observação, Amanda sentou imóvel, olhando para ele. Flávio permaneceu ao lado, segurando sua mão, mas ela mal registrava sua presença. Amanda, ele chamou suavemente. Não é sua culpa. É sim, eu deveria saber. Deveria ter testado todos os alimentos antes. Deveria ter preenchido aquela ficha da creche com mais atenção. Você não sabia porque Gabriel nunca tinha comido morango. Não tinha como saber, mas Amanda não conseguia aceitar. Não conseguia se perdoar. Todas as inseguranças que havia guardado explodiram de uma vez. Ela não era boa o suficiente. Não era mãe suficientemente atenta. Não merecia Gabriel. Não merecia Flávio. Não merecia nada. Amanda, me olha. Flávio segurou seu rosto, forçando-a a encará-lo. Você é uma mãe incrível. Isso foi um acidente. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas aconteceu comigo. Com meu filho. Ela se afastou bruscamente. E eu nem estava lá quando aconteceu. Estava dando aula, preocupada com literatura e metáforas, enquanto meu bebê quase morria. Ele não morreu. Está bem. Vai ficar bem. Mas Amanda já estava em espiral. Todas as vozes que a julgaram, todas as dúvidas que plantaram em sua cabeça, todas as suas próprias inseguranças voltaram com força total. Talvez eles estejam certos, ela sussurrou. Talvez eu não tenha estabilidade para ser professora. Talvez eu não consiga dar conta de tudo sozinha. Você não está sozinha, Flávio insistiu. Eu estou aqui, sempre vou estar. Mas não deveria precisar de você. A voz dela subiu, histérica. Deveria conseguir cuidar do meu filho sozinha. Deveria ser forte o suficiente, capaz o suficiente. Mas não sou. Sou uma fraude fingindo que consegue recomeçar, quando na verdade estou desmoronando. Flávio tentou abraçá-la novamente, mas ela se esquivou. Amanda, você está em choque. Deixa eu te levar para casa quando Gabriel tiver alta. Você precisa descansar. Não. Amanda olhou para ele com olhos selvagens. Você não entende.
Nunca vai entender por que seu mundo é perfeito. Você tem dinheiro, poder, segurança. Eu tenho dívidas, trabalho que mal paga as contas e agora quase perdi meu filho por ser negligente. Você não foi negligente. Fui sim. E continuarei sendo enquanto estiver tentando equilibrar 10 coisas ao mesmo tempo. Lágrimas escorriam sem controle, enquanto estiver dividida entre ser boa professora, boa mãe, boa namorada. Alguma coisa vai falhar, e hoje foi Gabriel. Amanhã pode ser pior. Flávio ficou em silêncio, processando. Quando falou, sua voz estava cuidadosamente controlada. O que você está dizendo? Amanda olhou para ele, para aqueles olhos castanhos que a enxergavam com tanto amor, e sentiu seu coração se despedaçar. Mas o medo era maior que o amor naquele momento. O medo de falhar novamente, de não ser suficiente, de arrastar Flávio para sua bagunça. Estou dizendo que talvez isso tenha sido um erro. Aconteceu rápido demais. Eu não estava pronta. Não estou pronta. Amanda, não faz isso. Você está assustada, é compreensível, mas não toma decisões agora. Não é decisão de agora, é realidade. Ela forçou as palavras, cada uma cortando sua própria garganta. Nossos mundos são diferentes demais. Você merece alguém do seu nível, alguém que não te traga problemas. E eu preciso focar no Gabriel, apenas ele. Não posso me dar ao luxo de distrações. Distração? A palavra saiu de Flávio como um golpe. É isso que sou para você? Não. Eu não quis dizer assim. Então o que quis dizer, Amanda? Havia dor em sua voz agora, dor crua e exposta. Que tudo que construímos não significa nada porque você está com medo, que vai fugir na primeira dificuldade como se eu fosse Diego? A comparação foi como um tapa. Não é justo. Não, sabe o que não é justo? É você desistir de nós sem me dar chance de lutar junto. É você decidir sozinha que não vamos dar certo porque está apavorada. É você me empurrar para longe quando eu só quero estar aqui. Eles se encararam através da sala de espera, separados por metros que pareciam quilômetros. Amanda podia ver a mágoa nos olhos dele, o esforço para manter compostura, o começo de lágrimas que ele não permitiria cair. Eu não sei fazer isso, Flávio. Ela admitiu, sua voz quebrando. Não sei como deixar alguém me amar de verdade. Não sei como confiar que não vai acabar me machucando. E hoje, vendo Gabriel naquela cama, percebi que não posso correr mais riscos. Não posso me abrir para mais dor. Flávio fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia resignação ali. Está bem, ele disse baixo. Se é o que você precisa, eu respeito. Mas você está errada, Amanda. Está errada sobre nós, sobre você, sobre tudo. E um dia, quando o medo passar, espero que perceba isso. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Vou continuar cuidando do plano de saúde do Gabriel. Isso não é caridade. É porque ele merece ter a melhor cobertura. E se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Porque mesmo que você não acredite, eu te amo. E amar significa estar presente mesmo quando não é fácil. Então Flávio saiu, e Amanda desabou na cadeira, soluçando. Parte dela queria correr atrás dele, implorar perdão, dizer que estava sendo idiota. Mas a outra parte, a parte assustada e ferida, sussurrava que tinha feito a coisa certa, que estava se protegendo Gabriel. Mas por que então doía tanto? Gabriel recebeu alta no dia seguinte. A médica explicou sobre alergias alimentares, deu lista de alimentos a evitar, prescreveu um EpiPen para emergências. Amanda ouviu tudo mecanicamente, assinando papéis, fazendo anotações. Voltou para o apartamento vazio. Não vazio. Vazio de Flávio, cheio de memórias dele. O canto da cozinha onde ele queimara os primeiros sequilhos, a estante que montara, o ursinho Augusto que Gabriel segurava agora, procurando o dono original com olhinhos confusos. Fávio? Gabriel murmurou, sua primeira palavra próxima a Flávio. Cadê Fávio? E Amanda chorou novamente, porque até seu bebê de 10 meses sentia a ausência. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Amanda já vivera, pior que o casamento ruim, pior que a separação, porque dessa vez ela sabia que havia destruído algo bom por puro medo. Flávio não ligou, não mandou mensagens, respeitou o pedido dela de espaço, mas manteve sua palavra. O plano de saúde de Gabriel permaneceu ativo, e Amanda recebeu um e-mail da administradora confirmando que estava pago pelo ano todo. Ela tentou trabalhar, se concentrar nas aulas, mas tudo parecia sem cor. Os alunos notaram.
Professora Amanda, você está bem? Júlia, uma das alunas mais perspicazes, perguntou após a aula. Você parece triste. Estou bem, Júlia. Obrigada por perguntar. Mas não estava bem. Estava vazia. Ia para casa, cuidava de Gabriel mecanicamente, dormia mal, acordava pior. Letícia ligava preocupada. Pedro Costa apareceu uma vez no colégio, esperando-a na saída. Posso falar com você? Ele pediu. E não era um pedido casual. Eles sentaram num banco da praça. Gabriel estava com Letícia naquele dia. Era só Amanda e Pedro e o silêncio pesado entre eles. Ele não está bem, Pedro disse sem rodeios. Meu irmão, está pior do que eu já vi em 12 anos. Amanda sentiu o peito apertar, mas não disse nada. Volta para as reuniões no piloto automático. Não liga mais para Pedro com histórias engraçadas. Não briga pelos projetos sociais com a mesma paixão. É como se... Pedro pausou, procurando palavras. É como se a luz apagasse de novo. Estava começando a acender, sabe? Depois de tanto tempo, por sua causa. Pedro, eu não estou aqui para te culpar, nem para te convencer a voltar. Ele a interrompeu. Estou aqui porque vi meu irmão se sacrificar a vida inteira por todo mundo, exceto por ele mesmo. E quando finalmente encontrou alguém que o fazia feliz, essa pessoa o afastou. Foi mais complicado que isso. Sempre é, Pedro concordou. Mas amor é complicado, vida é complicada. E correr da complicação só te deixa sozinha. Ele se levantou para sair, mas Amanda o chamou. Como ele está de verdade? Pedro olhou para ela com uma mistura de pena e frustração. Sobrevivendo, não vivendo, como fazia antes de te conhecer. As palavras ecoaram na cabeça de Amanda por dias. Flávio estava sobrevivendo, não vivendo. Ela também. Gabriel também, sentindo falta das visitas animadas, dos momentos em que ria enquanto Flávio fazia caretas bobas. No Natal, Amanda decorou o apartamento sozinha. Comprou presentes modestos para Gabriel. Letícia veio jantar, mas a conversa era forçada, todos evitando o elefante na sala. A ausência óbvia de Flávio. Você ainda ama ele, Letícia declarou quando Gabriel dormiu. Não importa. Importa sim, amor sempre importa. Amor não é suficiente quando você está apavorada demais para acreditar nele. Letícia suspirou, pegando a mão da prima. Mandy, eu vi você no casamento ruim. Vi como você definhava, como a luz se apagava um pouco a cada dia. E quando você veio para Curitiba, quando conheceu Flávio, vi a luz voltar. Você ria de verdade, sonhava de novo, vivia. Ela apertou a mão. Por favor, não deixe o medo de um passado ruim destruir um futuro que pode ser lindo. Mas Amanda estava presa. Presa entre o medo e o arrependimento, entre o orgulho ferido e o coração partido. Não sabia como voltar atrás. Não sabia se podia. No Réveillon, enquanto fogos explodiam lá fora pintando o céu de Curitiba, com cores vibrantes, Amanda segurava Gabriel na sacada. O bebê batia palminhas animado com as luzes, gritando "Oh, oh, oh", a cada explosão. E tudo que Amanda conseguia pensar era: Flávio adoraria estar vendo isso. Ela pegou o celular. O número dele ainda estava salvo. Seus dedos pairaram sobre a tela. O que diria? Desculpe por ter sido covarde. Desculpe por ter jogado fora algo precioso porque estava com medo. Desculpe por ter partido seu coração e o meu no processo. Mas não digitou nada. Guardou o celular. Continuou assistindo os fogos sozinha. Janeiro chegou trazendo calor sufocante. Amanda voltou às aulas. Enfrentou o olhar julgador de algumas mães, mas estava diferente agora, mais dura, mais fechada. Protegia Gabriel ferozmente, mas protegia também a si mesma, construindo muros que não deixavam ninguém entrar. Até que, numa quinta-feira no final de janeiro, ela viu Flávio. Estava no supermercado com Gabriel no carrinho, comprando frutas quando o viu 3 corredores adiante. Ele estava mais magro, o rosto mais anguloso, olheiras profundas. Vestia jeans e camisa simples, empurrando um carrinho com alguns itens básicos. O coração de Amanda parou. Ela podia fugir, virar o carrinho e ir para outro corredor, mas seus pés não se moviam. E então, como se sentisse o olhar, Flávio ergueu os olhos. Eles se encararam através das prateleiras de cereal, separados por metros, mas parecendo estar em mundos diferentes. Gabriel gritou "Flávio!" com alegria, esticando os bracinhos. Flávio se aproximou lentamente, como se temesse assustá-la. Parou a uma distância respeitosa. "Oi, Gabriel."
Ele disse suavemente, e havia tanto amor em sua voz que Amanda sentiu lágrimas arderem. Como você está, campeão? Gabriel tagarelava animado, mostrando o ursinho Augusto que levava para todo lugar. Ele está bem, Amanda conseguiu dizer. Sem mais alergias, estamos lidando. Que bom. Flávio mantinha os olhos em Gabriel, como se olhar para Amanda fosse doloroso demais. Está grande, crescendo rápido. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Havia tanto a dizer, tantos pedidos de desculpa, tanto arrependimento, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Flávio, Amanda começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não precisa, Amanda. Entendo. Você precisava de espaço. Espero que tenha ajudado. Havia mágoa em sua voz, mas também resignação. Como se tivesse aceitado que aquilo era o fim. Como se tivesse desistido. E algo em Amanda quebrou completamente ao ver isso. Ver o homem que amava tão derrotado, tão distante, tão diferente do Flávio que ria enquanto queimava sequilhos. Não ajudou. Ela sussurrou. Nada ajudou. Flávio finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E a intensidade da dor em seus olhos quase a derrubou. Então, por que continua se afastando? Porque tenho medo. As palavras explodiram. Medo de não ser suficiente, de falhar, de te decepcionar, de perder tudo de novo. Medo de que você perceba que sou bagunçada demais, complicada demais, não vale a pena. E você acha que não ter você é melhor? A voz dele era rouca. Acha que eu prefiro estar sozinho, sobrevivendo, do que estar com você enfrentando tudo que vier? Eu não sei. Não sei de nada mais. Amanda estava chorando agora, ali mesmo no meio do supermercado. Só sei que te afastei porque estava apavorada e agora não sei como voltar atrás. Flávio deu um passo à frente, depois parou, como se lutasse contra si mesmo. Você quer voltar atrás? Sim. A palavra saiu como um soluço. Mas não sei se você ainda me quer depois de tudo que fiz. E então Flávio fechou a distância, puxou Amanda para seus braços e a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Idiota! Ele sussurrou em seu cabelo. Claro que eu ainda te quero. Nunca parei de te querer. Amanda se agarrou a ele, chorando no ombro dele como naquela primeira vez no avião, mas dessa vez não estava fingindo. Era real. Tudo era terrivelmente, maravilhosamente real. Desculpe, ela repetia. Desculpe tanto. Eu também desculpe, por não lutar mais quando você precisava que eu lutasse. Gabriel, preso entre eles no carrinho, ria batendo palmas, como se entendesse que finalmente os adultos tinham resolvido suas questões. E ali, no corredor de cereais do supermercado, com compradores curiosos observando e Gabriel dando gritinhos animados, Amanda e Flávio recomeçaram. Eles não voltaram ao que eram imediatamente. Havia feridas demais, mágoas demais. Mas começaram de novo, dessa vez com mais honestidade, mais vulnerabilidade. Flávio aparecia para jantares simples, ajudava com Gabriel, conversavam por horas depois que o bebê dormia, destrinchando medos, inseguranças, expectativas, construindo algo mais sólido sobre os destroços do que quase perderam. Preciso te mostrar algo, Flávio disse numa sexta à noite, 3 semanas depois do reencontro. Pode vir comigo amanhã? É uma viagem curta, algumas horas só. Amanda concordou, curiosa. Letícia ficou com Gabriel por um dia. No sábado de manhã, Flávio a buscou cedo. Dirigiram para fora de Curitiba, em direção ao interior do Paraná. A paisagem mudava gradualmente de urbano para rural. Campos verdes se estendendo infinitamente. Após 2 horas, chegaram a uma fazenda enorme. A placa na entrada dizia Fazenda Esperança Verde, Grupo Costa. É uma das propriedades da empresa, Flávio explicou enquanto entravam. Mas tem algo especial aqui. Eles passaram por plantações organizadas, áreas de reflorestamento, até chegarem a uma construção baixa e colorida. Uma creche. Crianças brincavam no pátio sob supervisão de educadoras atentas. Esta é uma das creches que você mencionou. Amanda percebeu. Sim, mas quero te mostrar mais. Ele a levou para os fundos da propriedade, onde havia um projeto de reflorestamento de Mata Atlântica. Mudas cuidadosamente plantadas, áreas demarcadas, um trabalho meticuloso de recuperação ambiental. Sempre sonhei trabalhar com isso, Flávio falou, olhando as árvores jovens. Engenharia florestal. Mas quando assumi a empresa, achei que teria que abandonar completamente. Mas não abandonou. Amanda observou as mudas. Está fazendo dentro da empresa.
Estou tentando, mas não é suficiente. Ele se virou para ela. Amanda, passei os últimos meses, especialmente o tempo que ficamos separados, pensando muito sobre vida, prioridades, o que realmente importa. E percebi que estou vivendo a vida que meu pai queria, não a que eu quero. Que estou me sacrificando por expectativas que talvez nunca devesse ter aceitado como minhas. Amanda segurou a mão dele, esperando. Vou fazer mudanças, Flávio disse com determinação. Grandes mudanças. Vou promover alguém para CEO operacional. Vou manter minha posição como presidente do conselho, mas vou me afastar do dia a dia e vou voltar a estudar, fazer mestrado em engenharia florestal, trabalhar realmente com o que amo. Flávio! Amanda estava atônita. Isso é enorme. Você tem certeza? Tenho. Passei 12 anos adiando minha vida. Não vou mais. Quero fazer diferença do meu jeito, não do jeito que outros esperam. Ele pegou as mãos dela. E quero fazer isso com você ao meu lado. Se você ainda me quiser. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amanda. Claro que eu te quero, mas não quero que você mude sua vida toda por mim. Não é por você. É por mim. Você só me deu coragem de fazer o que deveria ter feito há anos. Ele limpou as lágrimas dela. Amanda, eu te amo. Amo Gabriel. Quero construir uma vida com vocês. Uma vida real, não uma existência vazia de reuniões e obrigações. Eu também te amo, ela sussurrou. Tanto que assusta. Então vamos ser corajosos juntos, ele propôs. Você enfrentando seus medos, eu enfrentando os meus. Construindo algo novo, algo nosso. Eles se beijaram ali, cercados por árvores jovens que prometiam crescer fortes, símbolos perfeitos de novos começos e crescimento paciente. Mas a verdadeira virada aconteceu 2 semanas depois. Amanda estava em casa numa terça à noite, quando Flávio apareceu, mais nervoso do que ela já o vira. Ele segurava uma caixa pequena nas mãos, mexendo nela ansiosamente. Preciso falar com você. É importante. Eles sentaram no sofá. Gabriel já dormia. A sala estava silenciosa, exceto pelo coração de Amanda batendo descompassado. Amanda, Flávio começou, e sua voz tremeu. Sei que tudo entre nós aconteceu rápido. Sei que passamos por muita coisa, muita dor, muitos erros. Sei que você tem medo, e eu tenho medo, e ambos estamos aprendendo. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, delicado, com uma pequena pedra verde. Este era da minha mãe. A única joia que ela realmente amava. Meu pai deu no aniversário de 20 anos de casados deles. É esmeralda, a pedra de nascimento de Maio, mês em que se conheceram. Amanda olhou para o anel, depois para Flávio, seu coração na garganta. Não estou pedindo para casar agora. Ele se apressou a dizer. Sei que é cedo, que você precisa de tempo, mas estou pedindo uma promessa. Promessa de que vamos tentar, que não vamos desistir quando ficar difícil, que vamos construir isso juntos, no nosso tempo, do nosso jeito. Ele tirou o anel da caixa, segurando-o com cuidado. Casa comigo. Não agora, não amanhã, mas eventualmente. Quando você estiver pronta. Quando ambos estivermos prontos. Mas use este anel como promessa de que vamos chegar lá. Amanda não conseguia falar. Lágrimas escorriam silenciosas. Eu sei que sou complicado. Flávio continuou, vulnerável. Sei que minha vida é bagunçada, que tenho responsabilidades pesadas, que ainda estou aprendendo a equilibrar tudo, mas aprendo melhor com você. Sou melhor com você, e quero passar o resto da minha vida sendo melhor, para você, para Gabriel, para nós. Flávio, Amanda finalmente encontrou a voz. Você tem certeza? Absoluta certeza, porque vem com muito. Gabriel, meus traumas, minhas inseguranças, meu salário de professora que nunca vai se comparar ao seu... Para. Ele tocou o rosto dela. Nada disso importa. Gabriel já é meu filho no coração. Seus traumas são parte da sua história. E eu amo sua história toda. Suas inseguranças me fazem te amar mais porque você luta contra elas todo dia. E seu salário? Amanda, você impacta vidas, forma mentes, faz diferença real. Isso vale mais do que qualquer conta bancária. Eu tenho tanto medo, ela admitiu. Medo de falhar, de não ser boa esposa, de não conseguir dar ao Gabriel uma família estável. Então vamos ter medo juntos. E vamos construir nossa versão de família. Não a versão perfeita, mas a nossa. Imperfeita, real, cheia de amor. Amanda olhou para o anel, para aquele símbolo de promessa e esperança.
Pensou em tudo o que passaram. O avião, as conversas honestas, os medos compartilhados, a separação dolorosa, o reencontro. Pensou em Gabriel amando Flávio como figura paterna. Pensou em como sua vida tinha cor novamente. E percebeu algo fundamental. O medo sempre estaria lá, mas o amor era maior. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Eventualmente, quando estivermos prontos. Flávio deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. Ele a puxou para um beijo profundo, desesperado, cheio de promessa e alívio. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Vamos fazer dar certo, Amanda disse com convicção. Não vai ser fácil, mas vamos fazer dar certo. Sempre, Flávio prometeu. Sempre vamos fazer dar certo. E naquele momento, com um anel de promessa no dedo e o homem que amava em seus braços, Amanda finalmente acreditou que merecia aquele final feliz. Porque não era realmente um final. Era apenas o começo. 6 meses depois, na varanda do novo apartamento maior que haviam alugado juntos, Amanda observava o pôr do sol pintar Curitiba de dourado e rosa. Gabriel, agora com 16 meses e andando com confiança, corria atrás de Augusto, o ursinho desbotado que nunca largava. Flávio saía da cozinha com 2 xícaras de chá, sentando ao lado dela no banco de madeira que Pedro ajudara a montar quando visitara no mês anterior. Como foi o dia? Ele perguntou passando um braço pelos ombros dela. Caótico. 3 alunos discutindo sobre interpretação de Machado de Assis, 2 com crises existenciais sobre vestibular e um declarando que vai largar tudo e virar poeta. Amanda riu. Dia normal. Flávio beijou o topo da cabeça dela. E você ama cada segundo. Amo, ela admitiu. E você? Como foi a aula de mestrado? Fascinante. Hoje discutimos sistemas agroflorestais e recuperação de nascentes. Ele falava com aquela animação que só aparecia quando discutia o que realmente amava. Professor Henrique me convidou para co-supervisionar um projeto de campo em março. Vai aceitar? Claro. É exatamente o que sempre quis fazer. Amanda olhou para o anel no dedo. Ainda era anel de promessa, não de noivado. Ainda não haviam marcado data. Mas viviam como família já, aprendendo juntos os ritmos e desafios de construir uma vida compartilhada. Pensei em algo, Flávio disse de repente. Sobre o casamento. O coração de Amanda acelerou. Sim? Não quero algo grande. Não quero a mídia, os acionistas, toda aquela pompa. Quero algo pequeno, íntimo. Apenas as pessoas que realmente amamos e que nos amam de volta. Pedro, Letícia, Amanda contava mentalmente. Algumas crianças das creches da fazenda. Alguns alunos seus que viraram amigos. Mariana, a corretora que te ajudou. Flávio sorriu. Pessoas reais, não obrigações sociais. Quando? Amanda ousou perguntar. Flávio a encarou seriamente. Quando você se sentir pronta, sem pressão. Pode ser daqui a 1 mês ou daqui a 2 anos. Vou estar aqui esperando, construindo nossa vida enquanto você chega lá. Amanda sentiu lágrimas, mas eram lágrimas boas dessa vez. Que tal junho? Ela sugeriu. Daqui a 3 meses. Tempo suficiente para planejar algo simples, mas bonito. E junho era o mês favorito do vovô Alfredo. Ele ficaria feliz. Junho é perfeito, Flávio concordou, seus olhos brilhando. Gabriel escolheu aquele momento para tropeçar e cair, soltando um choro dramático. Ambos correram para pegá-lo, consolá-lo, beijar o joelho ralado. O choro virou risada em segundos, e ele saiu correndo novamente, esquecendo completamente do machucado. Resiliência de criança, Flávio comentou, observando Gabriel. Cai, chora, levanta, continua. Deveríamos aprender com eles. Amanda disse, pensativa. Nós adultos complicamos demais. Sentimos uma dor, e ficamos com medo de sentir de novo. Então paramos de tentar. Mas a gente está tentando agora. Flávio a puxou de volta para o banco. Contra todas as probabilidades, com todos os nossos medos e feridas, estamos tentando. E está funcionando. Amanda percebeu com surpresa. De alguma forma maluca e imperfeita está funcionando. Porque paramos de fingir. Flávio disse suavemente. Lembra daquele primeiro dia no avião, quando pedi para você fingir que dormia no meu ombro? Como poderia esquecer? Foi a coisa mais estranha que alguém já me pediu. Mas você fez, e acabou dormindo de verdade porque estava exausta demais para fingir. Ele tocou o rosto dela. Acho que essa é a metáfora de nós.
Começamos fingindo, criando defesas, tentando nos proteger. Mas eventualmente ficamos cansados demais de fingir e apenas fomos nós mesmos. Amanda pensou nisso. Tinha razão. Eles haviam tentado ser o que achavam que deviam ser, carregar fardos sozinhos, proteger um ao outro de suas próprias bagunças. Mas só funcionou quando pararam de fingir e apenas existiram juntos, imperfeitos e reais. Flávio! Gabriel gritou, correndo de volta e se jogando nos braços de Flávio. Bica! Ele apontou para o céu, onde pássaros voavam. Sim, passarinhos. Flávio ergueu Gabriel apontando para o céu. Quantos você vê? Muitos. Gabriel respondeu com a lógica única de criança pequena, onde números não importam. Amanda observou os dois, o homem que amava e o filho que era seu mundo, e sentiu uma paz profunda. Não era perfeição. Ainda havia dias difíceis, discussões sobre bobagens, frustrações e inseguranças. Mas havia também risadas, abraços apertados, conversas honestas e amor abundante. Amanda! Flávio a chamou, Gabriel ainda em seus braços. Obrigado. Por quê? Por me ensinar a viver de novo, por me mostrar que vulnerabilidade não é fraqueza, por deixar que eu fosse parte da sua família. Ele beijou a testa de Gabriel. Por me dar algo para voltar para casa além de reuniões e planilhas. Você fez o mesmo por mim. Amanda tocou as faces de ambos, homem e bebê, suas duas razões para acordar todo dia e lutar. Me deu coragem para recomeçar, para acreditar que merecia mais do que migalhas, para confiar que amor verdadeiro existe. O sol se punha completamente agora. Curitiba se iluminava com milhares de luzes. De algum lugar distante, música tocava. Uma criança ria. A vida acontecia em todas as suas formas caóticas e belas. Você sabe o que é engraçado? Amanda disse de repente. Se alguém me dissesse há 1 ano que minha vida estaria assim agora, eu não acreditaria. Teria dito que era impossível, que coisas boas não acontecem para mim. E agora? Agora sei que coisas boas acontecem quando você tem coragem de deixá-las acontecer. Ela sorriu. Quando para de fugir e começa a abraçar, mesmo com medo. Gabriel bocejou, esfregando os olhinhos. Hora do banho e da cama. Eles entraram juntos, os três, já executando a rotina noturna com sincronia de equipe experiente. Flávio preparava a banheira enquanto Amanda separava o pijama. Juntos davam banho em Gabriel, que brincava com patinhos de borracha. Depois, pijama quentinho, mamadeira, história antes de dormir, que hoje foi Flávio quem contou com vozes engraçadas que fizeram Gabriel rir até finalmente ceder ao sono. Quando o bebê dormia profundamente no berço, coberto com coberta macia, segurando Augusto, Amanda e Flávio ficaram lado a lado olhando para ele. Ele vai ter uma infância feliz, Flávio disse baixinho, cheia de amor, segurança, exemplos de como relacionamentos saudáveis funcionam. Sim, Amanda concordou. Vai, porque a gente escolheu isso. Escolheu fazer diferente, ser melhor, amar mais. Voltaram para a sala, se acomodaram no sofá, corpos entrelaçados confortavelmente. Flávio pegou um livro que estava lendo. Amanda, seu marcador de crochê e novelo de lã, trabalhando numa manta para Gabriel. Silêncio confortável de companheirismo. Mas depois de um tempo, Amanda largou o crochê e olhou para Flávio. Posso te contar uma coisa? Algo que percebi? Sempre. Passei tanto tempo achando que precisava ser forte sozinha, que aceitar ajuda era fraqueza, que depender de alguém era perigoso. Ela pegou a mão dele. Mas aprendi que força real é deixar alguém entrar. É ser vulnerável. É construir junto ao invés de carregar tudo sozinha. Flávio entrelaçou os dedos com os dela. Eu aprendi algo parecido. Que ter tudo não significa nada se você não tem ninguém para compartilhar. Que sucesso vazio é apenas vazio. E que amor real é trabalho, escolha diária, mas vale cada segundo de esforço. Estamos crescendo, Amanda disse com um sorriso. Juntos, Flávio completou, como deve ser. Eles ficaram assim por horas, conversando sobre planos para o futuro. O casamento simples em junho, a viagem que queriam fazer com Gabriel para conhecer o mar, os projetos de Flávio com reflorestamento, os alunos de Amanda e suas jornadas. Sonhos grandes e pequenos, todos compartilhados, todos possíveis porque estavam juntos. Quando finalmente foram dormir, já passava da meia-noite. No quarto que agora dividiam, Amanda olhou para Flávio uma última vez antes de apagar a luz. Amo você, ela disse simplesmente.
Amo você também, ele respondeu, puxando-a para perto. Para sempre. E Amanda dormiu naquela noite no ombro de Flávio, mas dessa vez não precisava fingir nada. Era tudo real. Tócio epílogo. 3 anos depois. A fazenda Esperança Verde estava decorada com flores do campo e tecidos simples, cadeiras de madeira arranjadas em semicírculo, um pequeno altar sob uma árvore antiga. Não era o casamento que os acionistas do Grupo Costa esperavam. Não tinha mídia, não tinha lista de convidados importantes. Apenas 40 pessoas que realmente importavam. Pedro era o padrinho, usando um terno que claramente odiava, mas usava com bom humor. Letícia era a madrinha segurando Gabriel, agora com 4 anos, vestido com um terninho adorável que o fazia parecer mini-versão de Flávio. A música simples começou. Amanda caminhou sozinha pelo corredor improvisado de terra batida, vestindo um vestido simples branco até os joelhos, segurando um buquê de margaridas do campo. Não tinha pai para entregá-la, mas não precisava. Entregava-se sozinha, porque essa era sua escolha, sua decisão, seu caminho. Flávio esperava no altar, e quando a viu, seus olhos encheram de lágrimas. Ela estava linda, mas mais importante, estava ali. Tinha chegado até aquele momento. Tinha vencido os medos, tinha escolhido amor sobre medo. Demoramos. Amanda disse quando chegou ao lado dele, sua voz tremendo ligeiramente. Valeu a pena. Flávio respondeu, pegando suas mãos. O oficiante, um amigo de Pedro que trabalhava com projetos ambientais, falou sobre jornadas, escolhas e coragem. Sobre como o amor verdadeiro não era perfeição, mas persistência. Não era ausência de medo, mas escolha de amar apesar dele. Quando chegou a hora dos votos, Amanda respirou fundo. Flávio, quando te conheci num avião há 3 anos, eu estava fugindo. Fugindo de dor, de fracasso, de mim mesma. Você podia ter sido só mais uma pessoa no caminho, mas escolheu ser presença. Escolheu ver além do que eu mostrava. Escolheu ficar mesmo quando fiquei difícil. Lágrimas escorriam livremente. Hoje não estou fugindo mais. Estou escolhendo. Escolhendo você, nós, esta família que construímos. Prometo escolher você todo dia, nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo ser honesta, vulnerável, presente. Prometo que não vamos fingir mais. Apenas vamos ser reais, juntos. Flávio limpou as próprias lágrimas antes de falar. Amanda, você entrou na minha vida quando eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Me lembrou que existe mais além de obrigações e expectativas. Me ensinou que vulnerabilidade é força, que aceitar amor não é fraqueza. Me deu Gabriel, e ele me deu propósito além de reuniões e contratos. Sua voz falhou. Você me deu vida de volta, e prometo nunca esquecer isso. Prometo estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Prometo lutar por nós quando ficar difícil. Prometo ser o parceiro que você merece e o pai que Gabriel merece. Prometo amar vocês com tudo que sou, para sempre. Alianças? O oficiante pediu. Pedro entregou as alianças simples de ouro. Flávio deslizou a dele no dedo de Amanda. Ela fez o mesmo, ambos tremendo de emoção. Então, pelo poder investido em mim e testemunhado por todos aqui presentes, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Flávio beijou Amanda sob aquela árvore antiga, cercado por pessoas que amavam, no lugar que representava tudo o que ele queria ser. Não CEO distante, mas homem presente. Não herdeiro preso, mas parceiro livre. Não solidão, mas família. Gabriel gritou, papai, mamãe, e correu para abraçar as pernas deles, provocando risadas de todos. Eles o pegaram juntos, os 3 se abraçando, uma família completa e real. A festa foi simples, churrasco da fazenda, música ao vivo de um violeiro local, crianças correndo livres. Nada de glamour, tudo de coração. À noite, quando as estrelas brilhavam intensas no céu do interior, Amanda e Flávio se afastaram um pouco da festa, caminhando até a área de reflorestamento. As mudas que ele mostrara a ela há mais de ano estavam maiores agora, crescendo fortes, promessa de floresta futura. Estamos casados, Amanda disse, ainda processando. Estamos, Flávio confirmou, abraçando-a por trás. Assustada? Aterrorizada, ela admitiu, mas feliz. As duas coisas podem coexistir, sempre coexistiram em nós. Ele beijou o pescoço dela. Medo e coragem, incerteza e esperança, cicatrizes e cura. Você acha que vamos conseguir?
Para sempre é muito tempo. Não penso em para sempre. Penso em hoje, e hoje escolho você. Amanhã vou acordar e escolher você novamente. E no dia seguinte, e no seguinte. Um dia de cada vez, construindo para sempre. Amanda se virou em seus braços, olhando para o rosto do homem que era agora seu marido. Seu parceiro, o pai do seu filho, sua casa. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por ter pedido para eu fingir que dormia no seu ombro naquele avião. Por ter começado tudo isso. Flávio sorriu. Aquele sorriso genuíno que era só dela. Obrigado você por ter fingido. E depois por ter parado de fingir. Por ter sido real comigo quando ninguém mais era. Eles voltaram para a festa de mãos dadas, prontos para dançar a primeira dança, cortar o bolo, celebrar com quem amavam. E quando a noite terminou, quando Gabriel dormia no carro no caminho de volta para Curitiba, quando Flávio dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a de Amanda, ela pensou em jornadas, como a dela começar em fuga e chegar em pertencimento, como começar em medo e chegar em coragem, como começar sozinha e chegar em família. E pensou em aviões, em pedidos estranhos, em ombros confortáveis onde você podia descansar não porque fingia, mas porque confiava. Em que está pensando? Flávio perguntou, notando seu silêncio contemplativo. Amanda sorriu, olhando pela janela para Curitiba se aproximando, luzes da cidade como promessa de lar. Que às vezes a gente precisa fingir para encontrar o que é real, mas quando encontra não precisa mais fingir, apenas viver. Profundo, professora Santos. Digo, professora Costa agora. Amanda riu. Vou manter Santos profissionalmente, mas adorei como Costa soa. Amanda Costa. Flávio testou. Perfeito. Chegaram em casa, o apartamento maior que agora chamavam de lar, e colocaram Gabriel na cama sem acordá-lo completamente. Trocaram a roupa de festa por pijamas confortáveis. Escovaram os dentes lado a lado na pia dupla que Flávio instalara. Pequenos rituais de vida compartilhada. Na cama, exaustos mas felizes, Amanda se aninhou no ombro de Flávio, exatamente como naquele primeiro dia. Desta vez você está de fato dormindo no meu ombro, ele murmurou sonolento. Nada de fingimento. Desta vez tudo é real. Ela concordou, já quase dormindo. Assustadoramente, maravilhosamente real. E assim, no silêncio daquela noite, Amanda Santos Costa adormeceu no ombro de Flávio Costa, seu marido, seu parceiro, seu amor. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu completamente em paz, porque havia encontrado onde pertencia, não em uma cidade ou apartamento, mas em uma pessoa, em uma escolha diária de amor sobre medo, em uma família construída não pela perfeição, mas pela persistência. E eles viveram, não felizes para sempre, porque vida não é conto de fadas, mas viveram intensamente, honestamente, juntos. E isso era mais do que suficiente.